Boa noite a todos. Chegamos no grande dia da nossa live, tão esperada por todos vocês, que é um tema tão relevante, que é eleições 2026. E aqui, eu com o Dr. Vinícius, trouxemos todas as dúvidas que foi levada a nós nesse tempo todo de Instagram, que vocês nos acompanham. A gente agradece muito todos que estiveram aqui com a gente. E um debate. Um debate onde vocês poderão fazer perguntas ao vivo. Nós traremos todos os temas de maior dificuldade, muita armadilha que vocês podem cair nessas eleições. Então peço que você compartilhe essa live com mais pessoas. Vai compartilhando, vai trazendo possíveis candidatos, ou se você não é candidato agora e se pretende se tornar um candidato no futuro, já vai conhecendo as regras para não cair em nenhuma armadilha. Bom, e aí, doutor Vinícius? Boa noite, Murilo. Boa noite a todos que nos assistem. Cumprimentar de forma muito especial, Murilo, as pessoas que estão aqui no estúdio junto com a gente. Cumprimentar todo mundo que está chegando na live. Já vai compartilhando, indicando aí para o seu amigo, para sua amiga que tem mandato de vereador, para aquele que você sabe que é aí um pretenso candidato a deputado estadual, a deputado federal nessas eleições. É um prazer estar aqui e tenho certeza que vai ser uma noite muito produtiva. Que bacana. Se tiver alguém que está assistindo, conta para nós de qual cidade você está assistindo. A gente gosta sempre de saber de qual local você é, porque a gente está no Brasil todo e conhece julgados de todo o Brasil. Então é importante que você nos diga aí qual a sua cidade, traga para nós essa informação, que quem sabe a gente já não tem um julgado da sua cidade, que a gente vai falar aqui hoje. Então, o pessoal tá falando aí? Como estão os Pessoal, comentários? pessoal tá chegando ainda, alguns comentários aqui, eu vou guardar alguns para o final, para a gente comentar ao longo da live. Já adiantar que quem ficar até o final vai sair da live muito afiado para participar das eleições em 2026, inclusive para aqueles nossos colegas advogados que estiverem assistindo, Exatamente. tanto pelo Instagram quanto pelo YouTube, que vai ficar gravado lá no YouTube. Então, para aqueles colegas advogados que têm aí intenção e pretensão de atuar no ramo do direito eleitoral, tenho certeza que hoje vai ser uma noite proveitosa para todos nós. Com certeza. E enquanto o pessoal chega, já peço para todo mundo compartilhar o link dessa live com aquele amigo, né, que tá querendo disputar a eleição desse ano. Então vamos aproveitar e vamos compartilhar, gente. Vamos compartilhar, porque o assunto hoje interessa a todo mundo que pretende ter seu nome lá na urna em outubro. Então não vamos perder a chance não de compartilhar. Murilo, deixa eu só já começar a mandar uns abraços aqui, pessoal de Capitão Poço, no Pará, cidade de Chácara, em Minas Gerais, Itaúna, Minas Gerais. Um abraço especial para vocês que estão nos acompanhando. É uma alegria para nós chegar em tantos estados, né, Murilo, ao mesmo tempo. Nós que idealizamos essa questão para poder atender o nosso país inteiro de uma forma muito especial. Eu queria já começar falando, Murilo, por que esse tema e por que agora, né? Então, o pessoal está chegando. Por que nós escolhemos esse tema para essa live e por que nesse momento? Nós estamos exatamente no período mais perigoso do calendário eleitoral, né? Então, assim, tem 3 datas que são fundamentais, que é a de 5 de julho, que já começou as campanhas internas nos partidos. Agora, no próximo dia 20 de julho, começam as convenções partidárias e a campanha que se inicia no dia 16 de agosto. Bacana. Só que eu acho que antes disso, o pessoal tá chegando agora e tem muita gente que acompanha o Nascimento e Vieira. A gente sabe que vocês nos acompanham aí nas redes. A gente fica muito feliz com o número de curtidas, compartilhamentos, comentários. Vocês sabem que a gente responde todas as dúvidas de vocês. Ninguém fica sem dúvida aqui. E vamos aproveitar e vamos primeiro nos apresentar, né? Porque tem muita gente que tá chegando hoje e não conhece. Então vamos fazer aqui. Eu sou o Murilo Vieira. Sou advogado há 19 anos. Atualmente estou mais de uma década atuando como assessor jurídico do Poder Legislativo. E aqui do meu lado está o Dr. Vinícius Nascimento, meu sócio no escritório Nascimento e Vieira, que também atende câmaras municipais, agentes públicos e candidatos por todo o canto do Brasil. Ou seja, a gente vai falar hoje que não é só a teoria de livro. O que a gente vai trazer aqui? O que chega na nossa mesa nos dias, no dia a dia. Então, fiquem tranquilos que hoje vai ser muito assunto interessante para vocês aqui. Com certeza, Murilo. A gente sabe que no ramo do direito,
muito mais do que interpretar aquilo que está no papel, a gente tem o desafio de entender como cada tribunal de conta, como cada tribunal regional eleitoral entende a situação, né? E aí acaba que no dia a dia a gente se depara com um pouco de cada, né? Em cada estado, em cada situação, e é isso que nós vamos trazer para essa noite. Maravilha. Você disse aí sobre as datas, né? Falou das datas aí apertadas, tudo que acontece e para que ninguém se escorregue nessas datas. E eu vou dizer uma coisa aqui. E quando a pessoa escorrega? O preço é salgado, nós sabemos. Estamos falando isso em muitos stories. Começa em 5 mil e chega até 25 mil reais. Podendo até superar isso, né? Se o custo da propaganda eleitoral irregular for maior. Então ele não para em 25 mil. Já começa a primeira dica para vocês aí que estão entrando. Então tem gente que fala, então até 25 mil é teto? Não tem teto. O teto depende da campanha irregular que a pessoa vai propagar. Sem contar o pior dos cenários, né? Que é comprometedor, que é a própria candidatura. Ou seja, a candidatura já deixa de existir oficialmente, até mesmo depois que a pessoa vai lá e registra por erro. Então, é importante que a gente já vá dizer isso para eles. É isso, Murilo, assim, tem essas questões que geram as multas, que obviamente os candidatos não querem ter que desprender recursos com isso, mas, além de tudo, o perigo maior é a inelegibilidade, né? Ficar inelegível, perder o registro da candidatura, porque aí você faz uma campanha inteira, você faz todo o trâmite correto, é eleito e não leva. Que é o pior da situação. É a pior situação, que ninguém quer se deparar com isso. Então, é preciso muita atenção em todas essas datas, em tudo isso que tem por vir, para não correr esse risco. E é isso que nós estamos tentando auxiliar aqueles que nos procuram. Murilo, pequeno combinado para hoje, que nós vamos falar do calendário completo, que já passou, o que vem pela frente. Quem tinha que renunciar, já renunciou, né? Isso é uma data que já passou. E nós vamos falar também uma questão que nós vamos tentar fazer um quiz, que é o que pode e o que não pode. Muito Né? bacana isso. Nós vamos tentar deixar muito dinâmico para vocês, para entender o que pode em cada fase, de pré-campanha e na campanha, para que vocês não escorreguem, não caiam nas multas e muito menos perder o registro da candidatura. Então vai ser o quiz, o pessoal que está nos acompanhando vai poder responder. Na verdade, nós vamos instigar que o pessoal responda bacana. pelos comentários no nosso Instagram. Nós vamos elaborar aqui umas perguntas e vamos querer ver de vocês, se vocês acham que pode ou não pode. E vocês também vão poder mandar perguntas e dúvidas se determinada conduta pode ou não durante a pré-campanha ou durante a campanha, para que a gente então responda aqui ao vivo. Bacana. Mas não vamos falar só disso, né? Vamos falar de convenção, de dinheiro de campanha, vamos falar do que muda depois do dia 16 de agosto. Então continue nos acompanhando, né? Vamos etapa por etapa. Peço que você não saia da live, porque qualquer momento que você sair da live, você vai perder um insight importante. E tem um recado importante também antes de começar a live, tá? É sempre bom a gente deixar os recados muito claros para vocês. Essa live tem caráter informativo e educativo, tá? Por que eu tô falando isso? Aqui a gente vai citar lei, a gente vai citar decisões de tribunais, mas cada caso concreto tem sua particularidade. Então, não tome decisão de campanha com base só no que você vai ouvir aqui. Combinado? A gente vai trazer muitos insights, mas cada caso é um caso, tá bom? Reforçar o pedido para o pessoal compartilhar, encaminhar essa live aí para quem você acha que precisa ouvir sobre eleições 2026, quem tem dúvida, os vereadores, os assessores, nossos colegas advogados. Então, vamos trazer todo mundo para dentro da live, vai ser um momento muito bacana aqui. Bacana. Então a gente vai começar, eu acho que a gente já pode começar com o mapa do jogo, né? O calendário eleitoral. Até a gente vai colocar ele na tela aí, para quem não vai nos acompanhar no YouTube, vai ficar muito claro para a pessoa enxergar o calendário eleitoral. E aí, Vinícius, vamos pontuar ali pro pessoal? Vamos começar organizando então a casa, né? Calendário das eleições 2026. Está na resolução 23.770 do TSE. Quem vai se candidatar, essa resolução tem que estar no bolso, tá? Já começa por aí. Não conheço. Não conhece, tá perdendo tempo, tem que conhecer. E lá tem datas que já ficaram para trás e datas que ainda vêm. A mais importante
eu acho que já passou, que era 4 de abril. Essa data foi a data limite para duas coisas: ter o domicílio eleitoral na circunscrição onde você vai disputar e ter filiação partidária deferida. Então, essa data era 4 de abril. Já foi. 6 meses antes do pleito, né? Pra você entender. Por que é 4 de abril? Porque é 6 meses antes das eleições de outubro. E isso aí como manda o artigo 9º das leis das eleições e artigo 20 da lei dos partidos políticos. Então, tá muito claro. 6 meses antes, data de filiação. Não filiou, infelizmente, não concorre nessa eleição. Já ficou de fora. Minas Gerais, para nós, tudo é trem, né? Mas Exatamente. aqui é literalmente falando, alguns trens já passaram, né? Então, assim, quem estava aí na estação da eleição, alguns trens já passaram. A desincompatibilização, que é o que você falou, de quem tinha que renunciar, enfim, né? Agora tem alguns outros trens passando para aqueles servidores públicos efetivos, enfim, né? A renúncia de mandato. A filiação partidária, que você acabou de falar, já passou também. Então, quem não se atentou a esses prazos, perdeu o trem e ficou na estação. E Perdeu. agora tem que aguardar aí a próxima chance. E tem um detalhe, né, aqui bem importante, que já derrubou muita gente, né? Gente boa, né? Que tropeçou aí no caminho, que é a filiação deferida, tá? Não basta ter assinado a ficha lá no diretório. Antigamente era isso, né? Ia lá, assinava a ficha no diretório, estava garantido. Calma, não é mais assim. O partido, ele precisa ter processado essa filiação. Lá no sistema do TSE. Gente, é tudo online agora, tá? Então, a gente tem que entender isso. É o sistema chama o sistema Filia, para quem não conhece. Nós já vimos pré-candidato descobrir na hora do registro que o nome dele simplesmente não constava. Então, a lição de casa número 1 de hoje é: entra no autoatendimento no TSE ainda essa semana e confere se a sua filiação está em vigor, tá? Dever de casa para você que vai ser candidato. É isso. E é simples, né? Leva só 2 minutos. E isso pode salvar a sua candidatura lá no final. Bem falado, Murilo. Esse momento agora é de ver, né, se está tudo correto. Você pontuou perfeitamente. O pessoal ainda estava acostumado com a fichinha de filiação ali no É, papel, aquilo ali resolvia, você entregava no cartório eleitoral, estava resolvido. Hoje, os dirigentes, né, partidários, eles já possuem ali o acesso ao Filio Web e eles podem regularizar a questão da filiação, né, cada um na sua casa, basicamente, tendo esse acesso de dirigente partidário. Então, precisa conferir essa questão. Mas nós vamos falar do que tem por agora, para agora. né? Bom, então, no último domingo, abriu a janela para a chamada propaganda partidária, propaganda intrapartidária. Exatamente. Ou seja, aqueles que estão candidatos, pré-candidatos, que hoje nós só podemos falar de pré-candidatos, eles podem fazer uma campanha intrapartidária. Isso, na verdade, atinge mais até aqueles que estão querendo aí uma vaga para o Poder Executivo, né? Enfim, os pré-candidatos a governadores às vezes acontece de disputar uma vaga interna. Mas também acontece para deputado estadual, por exemplo, né, deputado federal, de ter que ter ali uma disputa para ser aprovado na convenção. Então isso está permitido, aquela propaganda voltada para dentro do partido. E ela pode acontecer nos 15 dias que antecedem a convenção. A gente depois vai falar um pouco melhor sobre isso, né? Mas só para deixar claro, o que está permitido agora é então uma campanha para dentro do partido. Dentro do Ainda partido. não temos nada que possa ser falado para fora. Ok. Então vamos adiantar um pouquinho mais, porque hoje nós estamos no dia 15 de julho. Então vamos prestar atenção nessa data. Do dia 20 de julho ao dia 5 de agosto, acontecem as convenções partidárias, tá? Lembre-se disso. O momento em que o partido oficialmente escolhe quem serão seus candidatos. Define as coligações para as eleições majoritárias e isso aí é lavrado tudo em ata. É a convenção que transforma o pré-candidato em candidato escolhido. Isso aí que você quer ser. Sem o nome na ata da convenção, não existe candidatura. Então, só para a gente recapitular um pouquinho. Vice estou filiado. Quando começar as convenções, o meu nome precisa constar na ata, senão eu não sou candidato. Murilo, eu vou pedir só um parênteses aqui,
eu quero mandar um abraço aqui pro Raimundo Mota, que está nos assistindo. Eu estou aqui acompanhando os comentários, né? E ele está falando aqui de regimento interno. Ô Raimundo, hoje nós não vamos falar propriamente de regimento interno, mas esse é uma das ações do nosso escritório. Nós, inclusive, estamos entregando alguns regimentos internos e leis orgânicas aqui pelo sul de Minas. Então, a gente pode depois entrar em contato com ele para falar sobre Sim, isso. claro. E já vou dar um spoiler aqui, que nós estamos já programando uma próxima live para falar a respeito das eleições das mesas diretoras nas câmaras Isso, municipais, né? isso. Então, em breve nós vamos divulgar nos nossos redes sociais que nós vamos produzir uma live para falar que aí já está por vir. Muitas câmaras são bienais ou ainda que sejam anuais, Tem né? eleição esse ano, né? Tem eleição esse ano. E aí a previsão agora para o segundo semestre. Então, em breve nós vamos fazer uma live para auxiliar também aí os vereadores que vão passar por esse momento nas câmaras municipais. Mas, Raimundo, está anotado aqui, a gente depois entra em contato com você. Muito obrigado por estar assistindo. É uma satisfação ter você aqui com a gente. E só pegar um parênteses, né, aproveitando também, e chamar o pessoal, porque essa live vai ficar gravada no YouTube, tá? Então, quem tá aqui com a gente no Instagram, faz o favor de seguir a gente lá no YouTube. É Nascimento e Vieira Advogados. Então é muito simples. Eu acho que vai aparecer na tela aí. É Nascimento e Vieira Advogados. É só seguir a gente no YouTube que essa live vai ficar gravada lá. Mas registrado aqui, o Raimundo. E vamos seguir aqui, Raimundo. Esse seu pedido vai virar uma live, tá? Com certeza. Ó, nós já temos pergunta aqui, o Júnior, depois nós vamos responder você. Como a Justiça Eleitoral trata imagens hiperrealistas feitas por IA? Também aí um tema super novo para essas eleições, né? Não só as imagens super realistas, as questões todas de inteligência artificial, como o Jingle, que provavelmente a gente vai ter esse ano. Já tivemos alguma coisa na eleição municipal que passou, certamente acontecerá de novo. Então, Júnior, até o final aqui a gente pretende trazer essa resposta para você, tá joia? Bom, Murilo, vem aí 15 de agosto, o prazo final que os partidos terão para protocolar os registros das candidaturas na Justiça Eleitoral. E aí também é um ponto específico, porque é onde precisa ter toda a documentação, e aí não é só partidária. O candidato precisa ter as documentações pessoais, certidões, declaração de bens, quitação eleitoral, Olha só. que é uma coisa que às vezes a gente acaba derrapando na quitação eleitoral, e já no dia seguinte, 16 de agosto, vira a chave. Começa a propaganda eleitoral propriamente dita. Tem gente que gosta, tem gente que não gosta, mas Inclusive na internet, né? é a campanha, né? Nós precisamos passar por isso, faz parte da democracia. Então, aí sim, no dia 16 de agosto, então, inicia-se. E aí, uma das coisas que mais vira a chave. No dia 16 de agosto, o candidato pode falar: peço o seu voto. É isso que muda bastante, porque nesse período de pré-campanha, falou isso, arrumou encrenca. E ele tá doido pra pedir voto, né? Tá doido para começar a pedir voto. Então, dia 16 de agosto, pedido de voto, distribuição de santinho, comício, carreata, impulsionamento. Tenho certeza que tem muito pré-candidato trabalhando já, material de campanha, enfim, para começar no dia 16 de agosto, com tudo certo. É claro que depende do registro, né? Ter o seu próprio CNPJ de candidato, enfim. Mas muita coisa pode ser preparada com antecedência. Bacana. Então vamos fechar a linha do tempo, então. Vamos lá. 28 de agosto começa o horário eleitoral gratuito no rádio e TV. Aquele que você está acostumado já. E o primeiro turno é no dia 4 de outubro. Com eventual segundo turno para presidente e governador, que vai ser... Vai ser quando mesmo, Vinícius? Segundo turno para presidente e governador, nos casos que acontecerem, no dia 25 de outubro. Então vocês guardam essa data, hein? 4 de outubro e 25 de outubro tá aí na tela, para quem tá assistindo a gente aqui, para você não perder esse calendário eleitoral, que ele é muito importante. É isso aí. Agora, nós vamos para um ponto que eu acho central, né? Tem gente que insiste que o período, né, de julho até 15 de agosto é o mais perigoso de todos. Então, eu concordo, porque é o período que todo pré-candidato precisa aparecer. Eita, esse é um período perigoso. Porque, assim, ele precisa começar a se mostrar. O período de campanha hoje é relativamente curto. Nós vamos falar de campanhas estaduais, campanhas nacionais,
né? Para o deputado federal, correu o estado inteiro, né? Para o governador, um pré-candidato a governador, enfim, correu o estado inteiro. Então ele precisa muito aparecer, né? Mesmo que ainda não tenha acontecido a convenção. Então, é um período que ele precisa, mas ele também tem muitas amarras. Ele Entendi. não pode pedir voto, ele não pode distribuir material, então ele tem que tomar muito cuidado. Então, eu acho que para mim, é um período muito sensível, que é esse de pré-campanha, porque ele está na ânsia de se colocar, de se mostrar, enfim, mas se ele não tomar cuidado, as vedações eleitorais podem. Então, olha só que coisa, que paradoxo, né? Quando a gente fala assim, ó, quem não é visto não é lembrado. Ou seja, principalmente candidatos primeira vez. Só que ele tem que tomar cuidado. Porque um escorregãozinho a mais põe tudo a perder. E, obviamente, morre politicamente, né? Então, infelizmente, ele passa por isso. Só que aparecer do jeito errado também dá zebra. Com certeza. Morre judicialmente. Olha que situação fica o candidato de É uma, primeiro. é uma tensão entre a necessidade política de aparecer e a proibição jurídica de fazer uma campanha que gera aí, como você falou, uma enxurrada de multa que a Justiça Eleitoral aplica. Toda eleição a gente vê multa eleitoral, né? Mas, de novo, que a gente insiste, não só a multa, que é um prejuízo financeiro, né? Não pode Exatamente. ser custeado com dinheiro de campanha. Então, assim, além disso, é o risco mesmo de perder a própria candidatura, né? E aí a gente chega num caminho aqui, caminho de meio, né? Que é assim: existe uma situação onde a lei permite muita coisa na pré-campanha, só que o problema é que quase ninguém sabe exatamente onde termina o permitido e começa a multa. Esse limbo, né? E aí, o que é permitido e aonde implica em multa? Então, esse é um caminho difícil que ele precisa percorrer. Murilo, antes de eu seguir aqui, o Júnior trouxe uma pergunta que cabe aqui no que nós estamos falando. Existe equipe jurídica para vigiar o advogado? Aliás, para vigiar o adversário? Ô, Júnior, tem muito candidato que foca nisso principalmente. Aí tem um termo que a gente usa no mundo da política, talvez não seja muito bonito, muito adequado, mas é o famoso ganhar no tapetão. Mas é muito comum um candidato ter uma assessoria jurídica focada em vigiar os demais. Por quê? Porque ele precisa fazer a campanha, ele precisa correr o Estado, ganhar os votos, ao mesmo tempo ele precisa vigiar para ver se o adversário não está fazendo nada errado, né? Então, assim, acontece, é muito natural você ter ali no meio da campanha, isso inclusive nas campanhas municipais, né? A gente vê muito isso. Até mais comum, né? Mais comum, você está ali, é muito pessoal, né? Muito tete a tete. Tem município que a eleição se ganha por 50 votos, por 10 votos, enfim. Disputa acirrada. E aí, numa dessas, você poder ganhar a eleição porque o seu adversário fez uma lambança, né? Então, assim, tem sim, Júnior. Tem muita questão que se resolve na justiça. E nós também atuamos nessa área. Ah, sim, Então, claro. assim, a gente sabe muito bem que tem que vigiar, porque as coisas têm que acontecer correto. O jogo, para ele ser competitivo, tem as regras, Isso. né? Então, assim, no futebol não tem Tocou um num ponto impedimento? importante. Não tem impedimento no futebol? Acabamos de assistir o jogo da Argentina Isso. hoje. Enfim, então, você não Não, pode ultrapassar as regras do jogo. mas você tocou num ponto importante. Assim, se você é candidato, se você quer se candidatar, eu acredito que você tem que estar preparado para tudo. Gente, o que importa no final? O que importa no final num jogo de futebol? Quem vence. Ah, a Inglaterra foi muito melhor no primeiro tempo, mas perdeu. Quem ganhou foi a Argentina. E lá no final, quem ganha é quem fica com o mandato. Então, ponto Quem final. toma posse, né? Exatamente. Tomou posse, bacana. Mas se você acha que você precisa reforçar o seu time para isso acontecer, contrate uma assessoria jurídica. Ué, porque depois você fala assim, nossa, se eu tivesse um corpo jurídico comigo, talvez a pessoa que ficou na minha frente tivesse sendo penalizada, É, tivesse sendo a desclassificada. gente vê muito isso nas campanhas, principalmente de deputado estadual, viu, Júnior? No momento de prestar contas, né? Então, ganhou, tá ali eleito, coeficiente eleitoral, voto, tudo bonitinho, vai prestar conta, não fecha, não é diplomado, não toma posse.
Então, assim, isso acontece, é mais comum do que todo mundo imagina. Bom, deixa eu ver aqui se tem mais algum comentário. Eu tô esperando aqui. Murilo, você quer responder já o do Júnior ou deixar um pouco mais pro final aquela questão das IAs? Eu acho que esse, o Júnior, foi uma excelente pergunta. Eu até preferia deixar um pouco Eu acho que é melhor a gente deixar pro final, né? mais pro final. Bom, vamos então aqui deixar. Fica aí até o final, Júnior, porque essa pergunta realmente vai permear as eleições aí desse ano, tá bom? Vamos seguindo. O bom é que daí o Júnior fica até o final aí com a gente. Murilo, é, eu sei que já passou o período daqueles que precisavam renunciar, né? Então vamos falar um pouco da descompatibilização, até porque tem gente que pergunta às vezes assim, o vereador da minha cidade, ele é pré-candidato a deputado estadual, mas não renunciou. Bom, Bacana. não precisava renunciar, né? É uma dúvida que todo mundo tem, né? Quando fala de renúncia, a gente vê vereadores pré-candidatos que chamam a gente pra conversar. Eu preciso renunciar. E o prefeito? E o governador? Por que o governador que vai pra reeleição não renuncia? Então vamos tentar deixar muito claro isso aqui hoje, pra você já aprender e nunca mais esquecer. Ó, Constituição, artigo 14, parágrafo 6º, fala que criou a chamada a desincompatibilização para os chefes do poder executivo. Então grava. Quem precisa desincompatibilizar é o chefe do poder executivo. Traduzindo, presidente da República, governador, prefeito que querem concorrer a outros cargos, eles precisam renunciar em até 6 meses antes. Gravou, né? Já passou para quem vai nessa, Então, né? esse pleito já foi. Esse Era trem já lá passou. dia 4 de abril. Ah, o prefeito da minha cidade vai ser candidato a deputado. A gente escuta isso. Ele continua prefeito? Então não vai ser. Gente, ninguém pode ultrapassar regra. A regra é 6 meses antes tem que renunciar. Não renunciou, não é candidato. Então, já fica aí. Se alguém tá falando isso aí, tá falando coisa que não é verdade. Então, isso aqui é muito importante pra gente já deixar muito claro. Isso já aconteceu e já se resolveu, né? Não Já, é candidato e ponto final. já passou. Esse trem já deixou a estação. Mas tem uma exceção, não tem? Exceção clássica. Aquele que vai disputar a reeleição. Ah, então o prefeito precisou renunciar para ele ser candidato a deputado. O governador não precisa para concorrer à reeleição? Não precisa. Então, O assim, presidente da República? não precisa. É a única exceção. E ó, pra você ver como que é engraçado. É, o governador, e a gente tá vendo isso no Brasil, que vai disputar o cargo de presidente da República, ele precisa renunciar. Precisa, né? Ele não tá indo para uma reeleição, ele tá indo disputar um novo cargo. Só um exemplo, pô. Por isso que o Zema renunciou. O Zé renunciou em Minas Gerais, Bacana, né? Já né? fica um exemplo Então, prático aí pra quem. ele vai disputar a vaga de presidente da República, né? Ele também já é reeleito, então também não poderia disputar a reeleição em Minas Gerais, né? Mas se ele pudesse disputar a reeleição, ele não precisaria renunciar. Então, essa é um grande X da questão aí, tá lá no mesmo artigo, no artigo 5º, né? Só não precisa renunciar se for a reeleição. E só seguindo essa linha, pra gente já deixar muito claro, daí vamos nos perguntar, né? Você que é mineiro aí vai perguntar pra gente. E o Matheus Simões, por que ele não renunciou então? Simples. Por quê? Porque o Matheus Simões, ele é governador. E ele vai disputar a reeleição. Quando o Zema renunciou, ele se tornou governador. Perfeito. E é engraçado que, assim, é, é uma decisão política, obviamente, né? Mas veja bem, ele está tendo um mandato de governador de praticamente 6 meses e está disputando reeleição. Então, assim, se ele se eleger governador, ele não pode ter um outro mandato. Então ele perderia uma terceira chance que ele poderia ter. Mas não pode, porque ele está sendo reeleito agora, né? Então, assim, ele está no cargo de governador, é o atual governador de Minas Gerais, vai disputar como reeleição o governo de Minas. Acabou por aí, né? Ele não tem chance. Então aí tá explicado por que que ele não precisa renunciar. E é assim, ele vai ser um se eleito, né? Enfim, nós não estamos aqui para falar partidariamente falando, nem De jeito nada nenhum. sobre candidato nenhum. Mas, É um exemplo que a gente usou. se eleito, no caso reeleito, seria um governador de 4 anos e 6 meses e não um governador de 8 anos, como todo mundo quando reelege, né? Opção, né? Opção, faz parte do jogo. Agora,
O que muita gente nos pergunta, e é importante a gente frisar isso para todo mundo, é com relação aos parlamentares. Que eu acho que. Pera aí, então o executivo precisa renunciar, a não ser que seja para o mesmo cargo. Entendido. Então vamos falar agora dos parlamentares. Vereador, deputado estadual, deputado federal, senador. Tudo é parlamento, certo? Então, eles precisam renunciar para disputar em 2026? Não. Nenhum deles precisa renunciar. A exigência constitucional da renúncia, ela alcança só o chefe do poder executivo, como a gente falou aqui, lá no artigo 14, parágrafo 6º da Constituição. O parlamentar, ele mantém o mandato. Continua trabalhando, continua votando e disputa a eleição normalmente. O vereador que vai tentar uma vaga como deputado federal ou deputado estadual, que a gente vê que muitos aí vão ser candidatos, a gente tá torcendo por todos até na verdade, ele continua vereador até o último dia. Então, já ficou essa dúvida, eu acho que não precisa mais ficar aqui pairando. Parlamento não renuncia. Perfeito. Essa questão dos parlamentares, né, não deixa de ser uma vantagem aí estratégica, Ah, com certeza. né? Porque tanto um vereador, né, que vai disputar aí para o cargo de deputado estadual, deputado federal, querendo ou não, ele tem ali um mandato de vereador Tem. que dá uma visibilidade, Sim. inclusive facilita para ele essa questão da pré-campanha, porque assim, ele tem um mandato de vereador, a gente pode falar, por exemplo, das capitais, cidades grandes, enfim. Tá atuando, né? Tá atuando, ele está sendo visto como vereador, né? Então, é uma figura ali mais conhecida de que outros, né? Então, visibilidade, próprio uso da tribuna, né? Durante o mandato ali, enfim, desde que bem organizado, né? Porque a gente sabe que mesmo na tribuna, as regras eleitorais atingem, né? Então, ele pode se complicar dentro da tribuna da Câmara, mas se bem organizado, ele pode ali se sair melhor, né? Então, já que a gente falou disso, vamos falar então da regra de ouro, né? Então, você que está nos assistindo aí no Instagram, no YouTube, olha, anota a regra de ouro, tá? Manter o mandato não significa usar o mandato. Tem diferença? Tem. Vou explicar. O parlamentar que é candidato continua sendo agente público, correto? Correto. Para todos os efeitos do artigo 73 da Lei das Eleições. Estrutura do gabinete, ele continua tendo. Assessor em horário de expediente, ele continua tendo. Carro oficial, alguns lugares, né? Telefone institucional, redes sociais oficiais da Casa Legislativa. Nada, agora presta atenção, nada, absolutamente nada disso pode ser colocado a serviço da candidatura. O mandato não é palanque. Grava isso. E lá no bloco final, a gente detalha essas condutas vedadas uma a uma. Então você pode ficar tranquilo. Lá no final a gente vai detalhar uma a uma, porque a sanção pode chegar à cassação de registro. Então o que a gente quer deixar vocês? Todos alerta, tá? Então segue a gente até o final que a gente vai fazer um bate-bola aí no final aí, pra você entender. Isso cabe lá naquilo que o Júnior falou, da fiscalização. Né? Porque se o cara ele tem essas vantagens de mandato e tudo mais, né? Olha, como é que você não vai fiscalizar? Ele provavelmente ele tem um assessor, Com né? certeza. Um vereador de cidade grande, vamos falar uma capital São Paulo, uma De capital Belo maior tem, Horizonte, na cidade maior tem. ele vai ter um assessor. Como que você tem que ver que esse assessor não está lá tirando foto do candidato num evento de campanha? Tem nem... Então, assim, realmente. você não pode ter esse seu servidor público, né, que está lá A seu atuando serviço, a né? seu serviço da sua campanha, Não né? pode. Então, assim, é aí que entra uma parte dessa fiscalização que o Júnior trouxe aqui como mensagem. Murilo, tem um terceiro grupo que eu falei lá na hora da descompatibilização, que aí as pessoas acabam se esquecendo. Servidor público, É um grupo ocupante de cargo e importante. função, né? Importante Porque ele isso. também tem prazo de afastamento. E aí tem até uma questão somebody love ali, que varia de 3 a 6 meses. Né? Então, assim, não é fixo igual a gente viu no caso do É prefeito, 6 variável, meses. né? Variável, porque depende do cargo, depende da sua autonomia ali, do cargo que você ocupa, né? Então, servidor efetivo, ocupante de cargo comissão, dirigente de autarquia, diretor de empresa pública, cada situação tem um rito próprio. Certo. Quem se enquadra nesses casos também já deveria ter se afastado nos prazos legais, porque nós estamos falando de 3 a 6 meses.
Então, nós já fatalmente Já foi os dois, né? já passamos por isso. Então, assim, mas aí também cabe de novo uma fiscalização. Será que o servidor público lembrou de se afastar no dia correto? E outra, um detalhe, servidor público de Estado, que é um órgão Isso. gigantesco, Sim. 40, 60 mil servidores, ele pede o afastamento num dia. Mas que dia que foi publicada a portaria de afastamento dele? Isso é importante, hein? Então, assim, é um detalhe crucial para ser olhado se ele conseguiu atender o prazo de desincompatibilização para disputar essa eleição. Bacana. Mas se ele é servidor, certo? Se afastou direitinho, tá tudo certo. Vamos dizer que ele cumpriu todas as regras. Afastou no prazo legal, ponto. Parabéns, primeira fase concluída. Ótimo. Mas, se ele tem qualquer dúvida, isso que é importante, hein? Qualquer dúvida sobre a situação do afastamento ou sobre a inegibilidade, não deixe de descobrir no dia do registro, tá? Não deixa para descobrir lá no dia do registro. O que você faz? Você precisa fazer um check-up disso aqui, tá? Ah, não sei como fazer, contrata um corpo jurídico e resolve essa semana. Porque descoberta em 14 de agosto não se resolve mais. Então, tô na dúvida, não tenho certeza se deu certo o meu pedido. Então, gente, contrata um corpo jurídico, vai conversar com ele e já resolve logo. Porque senão você vai ter surpresa lá no final. Murilo, nós já estamos falando bastante aqui, já tem um tempinho que nós estamos ao vivo, né? Então, estamos aqui no Instagram ao vivo para todo mundo. Se você ainda não compartilhou, peço que faça isso, encaminhe para quem você acha que precisa ouvir isso. Manda também aqui nos comentários da onde você está nos assistindo. Nós queremos saber, para nós é uma satisfação poder estar atingindo vários estados do nosso país ao mesmo tempo. É uma grata satisfação poder usar a nossa profissão para ajudar a democracia brasileira. Eu falo, a gente descomplica o direito. A gente descomplica o direito, porque realmente o direito ali tem hora que até a gente entra em parafuso. É complicado até pra gente, né? você imagina. Então, assim, a gente tem que trazer a informação o mais mastigada ali possível, né? Vou fazer um resuminho aqui, rapidamente, do que a gente já falou, né? Antes de fazer o resumo, só uma coisa. Pessoal, segue a gente no canal do YouTube, tá? É um pedido que eu faço a vocês no Instagram, pra vocês conseguirem ver essa live gravada. @Nascimento e Vieira Advogados. Lá no YouTube. É muito simples. Você vai lá, se inscreve no nosso canal e essa live vai ficar gravada pra você não perder nenhum ponto que a gente já falou até aqui. E tem coisa boa pra frente ainda, viu? Tem coisa boa pra frente. Nós vamos fazer uma nova live muito em breve, né? Nós vamos falar da eleição de presidente de Câmara, da mesa diretora. Sim. Né? Enfim, nós vamos falar em breve de regimento interno. Nós vamos trazer muita informação bacana aqui para todo mundo. É só a primeira live, né, Murilo? Então, Só a assim, primeira. tem muito assunto, né? Então, nós vamos trazer. Bom, vamos lá. O que nós já falamos até o momento? Chefe do executivo renunciava em abril, já passou. Os parlamentares ficam no cargo e disputam, não precisam renunciar, sem transformar o mandato em palanque. Esse é o principal. Os servidores efetivos ou comissionados também já tinham o afastamento, conforme a tabela da Lei Complementar de 64. Né? Então, vamos começar aqui uma parte que eu acho divertido, que é o pode ou não pode. O quiz, mas aí o pessoal tem que participar com a gente, né? Para ficar mais interessante, para ficar mais animado, né, é fundamental aí que a gente tenha a participação da galera. Vamos lá, eu vou passar para você umas perguntas, a gente vai ver se o pessoal aí manifesta ou não, se chega mais pergunta também, o famoso pode ou não pode. Então vamos falar pro pessoal que quer entrar se inscrever no nosso canal no YouTube, que o link tá na bio, tá? Então é muito simples, você vai lá, clica na bio. Não sei, não consigo anotar, vai lá no link da bio e se inscreve no nosso canal. Isso, nós temos lá no link da bio, temos também no destaque dos stories, né? Onde tem lá para você clicar, já ir direto pro nosso canal do YouTube, que é onde as lives vão ficar gravadas. Bacana. Bom, eu acho que a gente chegou agora no coração da live, né? Eu tô falando isso em muitos vídeos, quem tá lá no nosso Instagram já tá ouvindo a gente falar o tempo todo disso, que é o artigo 36A da Lei das Eleições, que ele não é uma carta de alforria do pré-candidato, tá? Então presta atenção. Ele lista uma série de atos que não configuram a campanha antecipada. Você pode mencionar que pretende ser candidato. Isso aí é permitido. Eu sou o candidato.
mencionar que é tranquilo. Pode exaltar suas qualidades pessoais, também pode. Também tá tranquilo. Pode participar de entrevistas, programas e debates, inclusive de lives como esta. Você também pode participar. Pode divulgar posicionamento pessoal sobre questões políticas nas redes sociais. A gente tá vendo esse negócio aí das emendas. Eu até coloquei um vídeo hoje, para quem não assistiu, vai lá, corre e assiste nosso vídeo. Também pode. Manifestação pode. Então, isso tudo aqui tá permitido. Pode fazer reunião partidárias, prévias e pode até pedir apoio político. Tudo isso é lícito hoje e agora. Aquilo que nós falamos, o candidato, os pré-candidatos, eles precisam ser vistos, né? Então, essa parte que você já trouxe, fundamental, é o que pode, né? Mas tem condição, Sim, né? claro. No artigo 36A, não pode haver o pedido explícito de voto. Não. Então, durante a pré-campanha, em momento algum, o pré-candidato deve usar a palavra voto. Ele tem que tomar muito cuidado, né? Para não ser tirado de contexto ali. A palavra voto E as palavrinhas mágicas, né? é perigoso. As palavrinhas mágicas, como Tô com você. tô com você, ou vote em mim, né? Não precisa. Tamo nessa. Enfim. Tem palavrinha difícil aí. Na verdade, nem se limita só a esse vote em mim, né? Não. Tem uma série de contextos ali, de palavras que você utilizar, você vai incorrer nas vedações eleitorais. Então, e aí aquilo que eu falei, o direito, às vezes, não é só o que está escrito. Tem doutrina, tem jurisprudência, né? Então, a nossa doutrina chama, justamente como você falou, as palavras mágicas, que são avaliados pelo conjunto da obra ali, que acabam criando problemas. Então, guarda esse conceito aí das palavrinhas mágicas que vai aparecer aí nos casos para não dar problema no futuro. Tá. Então, pra gente seguir o nosso quiz aqui, ô Vinícius, pra ficar até mais dinâmico pra quem tá assistindo, vai funcionar assim, ó. O Vinícius lê a situação, todos inspirados em casos reais, julgados pela Justiça Eleitoral, e você vota nos comentários, tá? Então, todo mundo aí no comentário agora, tá? Pode ou não pode? É simples. É pode ou não pode? E eu trago o veredito aqui com a decisão. Preparado, então, o primeiro caso. Vamos lá. Quem está preparado agora é o pessoal na live aí para responder aqui. Pode ou não pode? É só uma opinião, não tem julgamento. Então, é só para ver se você está aí mais afiado com as questões do direito eleitoral. Murilo, caso número 1. E, de novo, Murilo já disse, são casos reais. Um pré-candidato a deputado estadual grava um rios lá no Instagram, dizendo: sou pré-candidato a deputado estadual, quero levar a voz da nossa região para a Assembleia Legislativa. Conheça minha trajetória. Vamos lá. Pode ou não pode? Vota aí. Estou olhando os comentários aqui, a turma está olhando ali também. Vamos ver o que o pessoal acha, Murilo. Vamos esperar o pessoal votar que eu vou responder. E a resposta nossa vai ser com um caso real, tá? Vou repetir a pergunta. Um pré-candidato a deputado estadual grava um rios dizendo: sou pré-candidato a deputado estadual e quero levar a voz da nossa região para a Assembleia Legislativa. Conheça a minha trajetória. Pode ou não pode? E aí, pessoal? Conta pra gente. Pode ou não pode? Recebi um sim aqui, um não aqui também. Tem pode ou não pode? Olha que Por maravilha. enquanto, nós estamos aqui no meio a meio. Vamos ver aqui. Quer dar mais um tempinho? Bom, se o povo tá dividido, eu acho que tá na hora da gente responder. Bom, pode. Mas vou explicar por que que pode. Esse é o artigo 36A. Em estado puro, né? Menção à pretensa candidatura mais exaltação das próprias qualidades. O que que ele fez? Menção da própria candidatura mais exaltação das próprias qualidades. Então pode. O TSE já, inclusive, afastou a multa em caso de vídeo no Instagram que divulgava pré-candidatura e convidava para a convenção. Olha só o que está nessa decisão. E o tribunal disse assim: mesmo que o vídeo alcance o público geral e não só os filiados, sem pedido de voto, não há ilícito. Então, essa aqui é a zona segura. Apresentar-se, contar sua história e dizer que pretende defender. Então, isso aí pode. Vamos lá, continua participando aí, você que está na live ao vivo. Vou soltar mais uma aqui. O Murilo já disse que esse caso podia. Caso número 2. Se o primeiro dividiu pessoal, Dividiu o Murilo, pessoal. eu acho que esse vai dividir um pouco mais. Um pré-candidato discursa numa igreja lotada e diz: vou fazer um governo muito melhor do que os meus antecessores, porque eles vão me ajudar junto com vocês.
Repara, ele não disse voto em mim. Certo. Em momento nenhum da fala dele lá, ele disse voto em mim. O vídeo, obviamente, hoje, na era digital, foi parar nas redes Já sociais. rodou, né? O Brasil todo. Acho que antes dele sair da igreja já tava Já tava rodando. bombando na rede social. É. Pode ou não pode? E aí, pessoal? Vamos lá. Vou repetir aqui. Eu achei que esse ia dividir e tô achando que não. O pessoal parece estar mais antenado aqui, viu, Murilo? Vamos lá. Um pré-candidato, discurso numa igreja lotada e diz: vou fazer um governo muito melhor que o dos meus antecessores, porque eles vão me ajudar junto com vocês. Pode ou não pode? Lembrando que aqui nessa fala não teve pedido de voto. Não tem pedido de voto. Pessoal aí, a maioria foi? Ó, a maioria aqui não pode. Não pode. Então vamos lá. Dessa vez todo mundo acertou. Realmente não pode. Por que não pode? E esse é um caso real, julgado pelo TSE em 2026. Olha como é quente o assunto. Num processo vindo de Bom Conselho em Pernambuco. Tem alguém de Pernambuco aí? Vamos ver se aparece alguém. É. Nós tínhamos um cara do Pará aqui, nós já mandamos um abraço para ele. Isso. Então esse é de Pernambuco, com relatoria do ministro Nunes Marques. Multa de R$ 5.000 foi mantida. E qual foi o raciocínio do tribunal? Não havia palavra mágica, mas o conjunto da obra, a promessa do governo, o contexto do discurso, a divulgação ampla nas redes, configurou propaganda antecipada. A lição que eu quero que você leve para casa é: não existe fórmula segura de falar sem falar. E se a mensagem no conjunto equivale a um pedido de voto, o tribunal trata como pedido de voto. Murilo, caso número 3. Deixa eu voltar aqui para os meus comentários para a gente já chamar o pessoal aqui para participar com a gente. Vamos lá. O político organiza um evento de adesivação de carros. Isso é tão comum, né? Muito comum. Dezenas de veículos estão ali recebendo o adesivo com a imagem, presta atenção, do pré-candidato. Aquele adesivaço. O jingle tá ali, tocando, animando quem chega, tal, tocando carro de som. De novo, a era digital, todo mundo filmando. O negócio foi ali parar na rede social. Muito comum, até um ao vivo ali, né? O pessoal já Entendi. faz um ao vivo ali durante a campanha. Aquele E tal. grande alcance, né? Mas aqui tinha uma palavrinha mágica. O adesivaço com a imagem do pré-candidato. Pode ou não pode? Vamos ver aqui o que a galera vai falar. Gostando de ver a participação aqui da doutora Ariane Alves, participando aqui com a gente. Conta pra gente de onde você é, doutor. A gente gosta de saber a região de vocês. Vamos lá, deixando aqui mais um tempinho, criar um suspense. Pode ou não pode? Vou repetir mais uma vez. O grupo político organiza um evento de adesivaço de carros. Dezenas de veículos recebendo adesivaço com a imagem do pré-candidato. O jingle animando ali, pessoal tocando no carro de som, tudo filmado. Uma live ao vivo ali, transmitindo, bombando nas redes sociais. Pode ou não pode? O modelo pessoal tá bem firme aqui que não pode. Não pode. Então vamos pra resposta. Resposta tudo com subsídio legal, tá, gente? A gente traz o julgado do caso real. Não pode. Por que não pode? Decisão do TSE de novembro de 2025. Relatoria do ministro Floriano de Azevedo Marques. Adesivaço com jingo antes de período eleitoral, amplamente divulgado nas redes sociais, é ato atípico de campanha. É ato típico de campanha. Não importa se ninguém gritou vota em fulano. Ou seja, fez o adesivaço, todo mundo participou. Divulgou, ampla divulgação, é campanha, meu amigo. Campanha antecipada. Não dá para correr disso. E nesse caso, multa do artigo 36, parágrafo 3º, de 5 a 25 mil reais, ou equivalente ao custo da propaganda. Aqui, perigoso fica até mais caro, viu? É aquilo que você falou no começo. Eles falam 25 mil reais, mas nesse caso aqui, se conseguir mensurar o que ele gastou naquele ato ali, meu cara. É aquele valor da multa. E repara numa coisa: jingle, adesivo em massa e carro de som são a estética de uma campanha eleitoral, tá? Então você já amarra por aí, viu? Cuidado aí com o adesivaço. E quando a sua pré-campanha fica com a cara de campanha, o tribunal enxerga como campanha.
É isso. É esse limiar aí que a gente vem insistindo ao longo da live toda, né? Na verdade, Pré-campanha e a campanha. pessoa tem que entender o caso de fora, né? Ou deixa eu enxergar. Esse aqui eu enxergo como se fosse uma campanha? Se enxerga, é campanha, gente. Tem jeito, cara, e cheiro de campanha é campanha. É isso aí. Mais um caso. Vamos ver se essa vai dividir a opinião. Postar no status do WhatsApp. Uma arte bonita. Tá lá, cidadão ou cidadã, bem vestido. Isso acontece O bastante. famoso pré-candidato. Só que na foto, Murilo, embaixo ali tem um número que ele possivelmente vai usar na urna. Né? Um Enfim, possível número da campanha. possível número da campanha. Muito famoso e muito comum nos casos do executivo, que são dois números Sim, ali. sim, Né? sim. Então, Já faz parte do partido, então. enfim. Então o cara já está afiliado, né? Tá nítido que é o número do partido. Certo. Mas tá ali a foto, bem tirada, foto. Pode até ser a foto da campanha. E o número dele tá ali. Só que ele postou. Tá. Não pediu voto, não escreveu, não falou nada. Postou no seu status do WhatsApp. Foto ali, rostinho dele Certo. e o número. Dele ou dela, né? O candidato ou candidata. E o número do partido. Pode ou não pode? Vamos ver o que o pessoal fala aí. Vamos aguardar. E essa é boa, porque isso aqui divide opinião até de advogado, viu? Vou dar mais uma chance e vou repetir a pergunta. Postar no status do WhatsApp uma arte bonita, com nome e número, do pré-candidato, sem pedir voto. Lembrando bem, não pediu voto não. Pode ou não pode? O que o pessoal respondeu aí? Vamos ver como tá a maioria. A maioria tá indo aqui que não pode, Murilo. Não pode? É a opinião da galera. Bacana. Lembrando, todas as respostas aqui são em cima de julgados, tá, gente? Não é o que a gente tá criando, é o que os tribunais estão decidindo. Casos concretos. Concretos e reais. Então essa resposta vai surpreender muita gente. Porque pode, mas com ressalva. A jurisprudência, inclusive, de tribunais regionais, seguindo o TSE, obviamente, entende que a simples menção ao número desacompanhada de pedido de voto e de outros elementos de campanha não configura propaganda antecipada. Mas, e olha esse mais aqui que eu coloquei, viu? Olha esse mas aqui. É enorme e é zona cinzenta. Por quê? Se o número vem acompanhado de conto com você, juntos até outubro, confirma seu apoio, pronto, virou conjunto da obra. Ou seja, virou equivalente semântico de pedido de voto. Número, gente, é número. Número não tem frase. Número com frase, conjunto de obra, campanha antecipada. Então pode, mas cuidado com esse detalhezinho. É a foto e o número, né, Murilo? Não tem frase, não tem pedido, não tem menção, enfim. É aquela mensagem subliminar. Isso. E a nossa recomendação conservadora do nosso escritório é a seguinte, tá? Então você já pega e anota, porque esse aqui é um parecer gratuito para você aí. Guarde o número de urna para depois do dia 16 de agosto. Você não perde nada esperando 5 semanas. Até menos agora, né? É muito pouco tempo para você achar que você divulgar ali o seu número agora vai interferir no resultado da eleição. É Né? verdade. Você E elimina o outra, risco, né? Bobagem, sim. na campanha é onde você mais vai explorar seu número. Né? Então, Vai ter assim, tempo de sobra. não vai ser esses dias a mais aqui que vai mudar o resultado da sua eleição. Vamos para mais um caso? É agora um pouco a ver ali, nós ainda não respondemos o Júnior, mas é um pouco a ver com a questão da era digital. Contratar impulsionamento. Instagram. Eita, isso aí muita gente faz, hein? Lembrando, nós estamos falando de pré-campanha. Pré-campanha. Tá. Então, tem lá o Instagram, fiz uma publicação que, em tese, é uma publicação permitida. Não estamos falando que a publicação é ilegal. Nós estamos falando agora do impulsionamento pago no Instagram para fazer essa publicação atingir um número maior de pessoas. Pode ou não pode? Para quem lida um pouco mais com a internet, é o famoso tráfego pago. Tráfego pago. Posso agora criar um patrocinado Na minha pré-campanha. pré-campanha para poder ali fazer meu material chegar a um número maior de pessoas na minha cidade, na minha região. O que vocês acham? Vão aqui nos comentários ver o que a galera tá falando do pode ou não pode. Vamos repetir para dar tempo da galera responder. Tá chegando aqui.
é meio que controverso. Vamos lá, o pessoal vai ficar na dúvida. Então, eu posso ou não posso contratar um impulsionamento pago no Instagram para um post que divulga a minha pré-campanha alcançar mais gente? Essa é a pergunta. Pode ou não pode? Bacana. Vamos, gente, vamos responder aí que eu quero ver como é que vocês estão agora nesse assunto, tá? E é um assunto muito interessante porque quem é candidato tem que conhecer tudo, viu? Tem que conhecer o fundamento jurídico, tem que conhecer o fundamento de marketing, tem que conhecer tudo que pode e não pode. Então, é bom você saber isso aqui. A maioria tá falando o quê? Tá ficando meio a meio. Tem até um comentário aqui que eu vou ler. Depois eu acho que ali na frente talvez a gente fale um pouco sobre o recurso de campanha. Mas ela disse assim: pode, desde que seja com dinheiro próprio. É uma questão aí que ainda não tem o fundo eleitoral, né? Então, assim, de fato, o recurso hoje disponível é próprio, mas já está permitida a vaquinha eleitoral. Vamos falar disso ali na frente também. Bacana. Vamos pegar a pergunta aí e já vamos tirar a dúvida já. Pode, tá? A resposta é sim, pode. Mas é um campo minado. Então presta atenção nos 3 requisitos, tá? Primeiro, o conteúdo impulsionado não pode ter pedido de voto. Óbvio, né? Pode pedir voto. Segundo, a contratação tem que ser feita diretamente pelo pré-candidato ou pelo partido e devidamente identificada como conteúdo pago. Terceiro, e aqui mora o erro fatal, tá? Então presta atenção. O impulsionamento só pode promover o pré-candidato, jamais atacar adversário, tá? Essa guerra deixa para depois de 16 de agosto, tá? Agora não pode. E o artigo 57C, parágrafo 3º da Lei das Eleições, só admite impulsionamento para promoção. Conteúdo negativo impulsionado contra adversário é ilícito em qualquer época, tá? Então cuidado quando você vai atacar o seu adversário, cuidado, muito cuidado, principalmente quando você vai impulsionar isso. Isso é o famoso impulsionamento negativo para atacar o adversário. E o TSE já multou gente por isso, tá? Então, pode pagar para aparecer, não pode pagar para destruir o adversário. Como você falou, Murilo, campo minado, né? Tem que avaliar bem o quanto isso vai trazer benefício, né, de fato, para a campanha, para assumir os riscos, né? Porque na política, na gestão pública, que é onde a gente atua, muitas das vezes é mensurar o risco e assumir ou não, Isso né? aí. Então, é mais um caso aí para mensurar o quanto isso pode, né, trazer de benefício e ver se vale a pena correr o risco. Vamos para o último? O pessoal tá gostando do quiz, né? Tá legal aqui, o pessoal tá interagindo, mas nós também já estamos com um tempinho bom Não. no ar. Então Se vamos. não, aqui caso, gente, a gente tem 50 casos Não. aqui pra fazer quiz. Então, E vamos eu limitar. confesso que é a parte que eu mais gosto, que é como se fosse um bate-bola aqui, né? Então, Isso. o pessoal interage, enfim. Mas vamos pro último. Um apoiador entusiasmado aluga um outdoor na estrada da cidade com a foto e o nome do pré-candidato. E a frase: Orgulho da nossa terra. Sem número, sem pedido de voto, sem partido. Pode ou não pode? Vou repetir enquanto vocês começam a interagir aqui. Vamos lá, que esse é o último. Vamos interagir bastante. A última pergunta aqui para o Dr. Murilo respondeu: pode ou não pode? Só antes de você fazer pergunta, só, pessoal, quem não pegou ainda as perguntas anteriores, entrou agora na live, ó, vai estar gravado lá no nosso canal do YouTube, tá? É @Nascimento e Vieira Advogados, também tem link na bio, tá muito fácil para você se inscrever. Então, perdi, peguei da terceira para frente. Vai lá assistir no YouTube, que lá vai estar gravado e vai estar 6 perguntas lá. Vamos lá. Um apoiador entusiasmado. Apoiador. O apoiador. Não estamos falando do pré-candidato, não estamos falando de alguém da campanha. Pode acontecer muito agora na campanha nacional, né? Enfim, Sim. É cara comum, né, até? comum. Então ele aluga um outdoor Certo. na estrada da cidade dele, estampa lá uma foto e o nome do pré-candidato. Uma frase embaixo: Orgulho da nossa terra. Não tem o número do pré-candidato, não pede voto, nem menciona qual é o partido desse pré-candidato. E aí, o pessoal tá respondendo pode ou não pode? O pessoal tá indo mais na linha do pode, Murilo. Não pode? Então vamos dar uma resposta aqui para surpreender todo mundo. Jamais. Esse é o caso mais fácil de todos.
Porque aqui nem interessa o conteúdo, certo? Outdoor é meio proscrito, proibido na campanha, proibido na pré-campanha, proibido sempre. O TSE já multou o outdoor de apoio à presidenciável, mesmo sem nenhum pedido de voto. Porque a ilicitude, ela tá no meio utilizado, não na mensagem. Então, quem se ateve à mensagem esqueceu do meio. Outdoor é proibido. E vale o alerta: a multa pode alcançar tanto o beneficiário quanto o responsável. Então, paga os dois. E, então, se teve um apoiador que teve essa ideia genial, o pré-candidato precisa pedir a retirada imediatamente e documentar esse pedido para afastar o chamado prévio conhecimento. Ah, fiquei sabendo que na cidade X fizeram outdoor com a minha imagem. Vai lá e notifica ele que você não permitiu, porque senão você é corresponsável na multa. É isso, porque assim, o exemplo que você trouxe fala justamente disso. Uma eleição presidenciável. Nós estamos falando do Brasil inteiro, mais de 5 mil municípios, milhares de apoiadores. O candidato não tem como controlar. Não, não tem. Resolve alguém aqui fazer um outdoor na cidade do pré-candidato, nunca vai nem saber que isso foi feito. Não vai. Né? Porém, a campanha que tomar conhecimento tem que notificar e pedir a retirada. Porque senão ele é corresponsável, como você falou, vai tomar a multa junto com aquele que fez. Exatamente. Né? E, de novo, volta lá naquela questão da fiscalização. Né? Porque eu estou vendo ali que está sendo feito, não vou fazer nada. Quanto ao meu adversário, eu vou notificar o Tribunal Regional Eleitoral e falar, olha, naquele município ali tem uma campanha irregular para ser tomada providência. Né? Então, é algo para tomar cuidado. E um outro cuidado também, Murilo, que é exatamente esse caso, a gente vê antes do período da pré-campanha, ao longo do mandato, digamos assim, deputado, governador, enfim, contratação de outdoor para divulgar as ações. Mas aí é mandato. Tá. Ele contratou lá, enfim, tá lá, divulgou emenda parlamentar que foi destinado para aquele município, o governador que destinou uma obra para aquela cidade. Divulgando enfim, a ação, né? Ação governamental. Muitas vezes esses outdoors, inclusive, podem até ter sido pagos com recurso público, Sim. que faz parte da transparência. Comum, né? Só que o outdoor ficou. Ele divulgou, tinha foto dele lá, o João da Silva destinou não sei o que para saúde. Ficou, o dono do outdoor não alugou esse espaço mais. E tá lá. Ele tem que ir lá e tomar cuidado e mandar retirar. Com certeza. Ele tem que ter o contrato, que mostra o período que ele contratou, que aquilo deveria estar veiculado. Mas ele tomando conhecimento que aquele espaço publicitário não foi ocupado por um terceiro, ele tem que ir lá e notificar e pedir a retirada, porque senão ele vai incorrer nisso que você acabou de falar. É bacana até usar um exemplo aí. O que está acontecendo muito, a gente é de Minas, a gente está falando sobre Minas Gerais, tá? Então quem for do estado, você pode prestar atenção. Quando o governador, por exemplo, São Paulo é o Tarcísio, aqui em Minas é o Matheus Simões, pode ver que o slogan da campanha estão todos tampados. Todos os slogans de campanha, de qualquer placa, de qualquer lugar. Logomarca do governo. Isso, tá todo tampado. Porque isso é proibido agora, tá? Para não confundir o eleitor, né, Murilo? Porque Exatamente. assim, acaba que senão você tem ali, nós falamos, né? Quem está no mandato já tem algumas vantagens. Né? Ele já é mais visto, ele, enfim, Sim. ele acaba que ele tem essa vantagem. E ainda usar do logo da campanha, né, enfim, da logomarca do governo dele durante a campanha prestando eleitoral, um serviço para o eleitor. sairia muito ali na frente e deixa desequilibrada a competição, né? É proibido. Bom, fizemos 6 casos do pode e não pode, né? A gente teria muitas outras situações mapeadas aqui com a jurisprudência, com aquilo que a gente já se deparou, né? Para quem quiser se aprofundar, nosso escritório tem essa consultoria eleitoral, né? Assim como diversos outros escritórios. Preventiva, né? Que faz essa questão preventiva aí do pode ou não pode para a campanha eleitoral. Nós estamos agora na campanha estadual, dali a 2 anos já vem a campanha municipal de novo. Então, as regras acabam que mudam um pouco de uma eleição para outra, né? Muitas vezes é na eleição municipal que o jogo muda. O jogo muda. Que aí ali você vê que o Tribunal Superior Eleitoral, os tribunais regionais eleitorais experimentam algumas regras novas nas eleições municipais para depois aplicar ou não nas eleições nacionais, né? Então a gente tem essa atuação aí.
Nosso contato fica fixado lá na nossa bio, né? Tem o link lá Exatamente. com todos os nossos contatos. Então, inclusive o link do YouTube, onde vai ficar gravada a live. Isso. Então, quem tiver interesse, né, pode achar aí na link, na bio do nosso Instagram todos os dados. Beleza. Então vamos falar agora do momento que nós estamos vivendo agora. Desde o dia 5 de julho está liberada a propaganda intrapartidária. Então, Vinícius, explica para o pessoal o que exatamente isso permite. Lá no começo, nós falamos, né? Intrapartidário, dentro, aquilo que é para dentro. Então, o pré-candidato ele pode falar para dentro do partido. São os convencionais. Partido grande, Murilo, ele tem um diretório, né? Enfim, esses diretórios eles têm delegados, convencionais, secretário, tesoureiro, enfim. Aquilo que eu comentei acaba que se aplica mais até aos governadores que precisam fazer as campanhas mais voltadas para dentro do partido para conseguir a aprovação da sua convenção, né? Então ela está permitida. E ela é permitida nos 15 dias que antecedem a convenção do partido. Tem ali uma janelinha das Tem a janela, datas das convenções. Então, quando o partido marca a convenção dele, essa campanha intrapartidária ela é permitida nesses 15 dias que antecedem a convenção, até o dia da convenção. até o dia da convenção. Então, marquei, eu tenho ali esses 15 dias. E aí eu posso fazer faixa, cartaz. Vamos imaginar, numa convenção, de novo, você falou, nós estamos falando aqui por Minas Gerais, uma convenção que vai ser realizada na capital, Belo Horizonte. Algumas das vezes usam lá, por exemplo, um hotel ou a própria Assembleia Legislativa, né, para fazer uma convenção. Então, ali nas proximidades, eu vou colocar placa, eu vou colocar cartaz, desde que é respeitada a legislação local sobre essas publicidades, né, mas que é dirigida aos filiados. Então, assim, não tem pedido de voto, Sim. não tem É uma número, convocação, né? não tem nem o número do partido. Por quê? Porque o meu convencional, ele sabe o número do meu partido. Então, é só realmente para me mostrar ali, caso esteja acontecendo essa disputa interna ali dentro do partido. Ainda assim, é uma campanha intrapartidária, mas não faz sentido, e aí por isso tem a vedação, nada de rádio, nada de televisão, e muito menos de outdoor, que nós acabamos de falar, que é proibido em qualquer dos casos. Então, é para você falar para dentro do seu partido. Bacana. Então, na prática, a intrapartidária é a sua campanha para ganhar a convenção. Mensagem para o filiado, visita ao diretório, articulação interna. É um jogo para 200, 300 pessoas. Não para o eleitorado geral, tá? Então, presta muita atenção nisso. Agora, de novo, todas as regras deixam ali uma chavinha. Dúvida, né? Passou a convenção, retirar o material imediatamente. Ah, com certeza. Porque você vai registrar a sua candidatura, aquilo ali pode ser considerado uma campanha antecipada. Então, no dia realizou a convenção, terminou a convenção, assim como você custeou para alguém instalar aquele material, você vai ter que custear para alguém retirar imediatamente após a convenção. Jogo rápido, né? Acabou. O ideal até, muitas cidades fazem, durante a convenção você deixa uma equipe para isso. Tá bom. Terminou, tira. Você marcou a convenção 2 horas da tarde, deixa uma equipe ali que às 3 horas vai retirar o material, porque não faz sentido. Você vai terminar a convenção, você já não precisa daquele material ali. Excesso de zelo, né? É melhor ter nesse caso. E a jurisprudência do TSE pacificou isso de forma até generosa, viu? Divulgar convite para a convenção em rede social, ainda que a publicação alcance público além dos filiados, porque quando é rede social não tem como delimitar para um certo núcleo de pessoas. Não configura propaganda antecipada, desde que não haja pedido de voto. Então, quero colocar na rede social para convocar os filiados. Beleza, não tem problema escapar e ir para mais gente. Isso aí é permitido. Não pode ter pedido de voto, viu? E há um precedente antigo até do ministro Edson Fachin nessa linha, reafirmando nos ciclos recentes. E mais, o TSE já validou até a transmissão ao vivo de convenção no Facebook, porque no caso concreto não houve pedido explícito de voto. Então pode convidar, pode postar, pode transmitir. Continua sendo ali o limite de não pedir o voto. Exatamente. Né? Essa é a chave. E aí agora vem o que a gente chama de pulo do gato. O erro que se repete todo o ciclo eleitoral. A convenção acabou. O nome foi aprovado. A militância está feliz.
Tá feliz. Tá em êxtase. O que acontece? Todo mundo quer sair pra rua e comemorar. Saiu meu candidato, né? Porque a convenção, agora, e também em cidade pequena, viu, Murilo? A convenção é um evento. É um evento. Você reúne, Torna-se um você evento, reúne né? ali Reúne. apoiadores, militantes, tem que, obviamente, reunir os diretórios partidários ali para validar, tem um rito a ser cumprido, né? O Tribunal Regional de cada estado exige esse rito. Mas aí acabou. Então, tem lá aqueles que se firmaram candidatos a deputado, ou no caso da eleição municipal, os vereadores e tal, se firmaram candidato. Estão ali aprovados, já receberam um número. Você tem ali o candidato a governador, o candidato a prefeito, enfim. O pessoal quer comemorar. Comum, né? Definiu, acabou o cenário, passou na convenção, já sabe o que vai acontecer. Murilo, tem um caso lá de Alagoas que nós comentamos no escritório esses dias. Divide com o pessoal aí o que Tá. aconteceu. A gente sempre traz aqui casos reais, tá? E esse aqui é um caso real. É um julgado pelo TSE, vindo do Tribunal Regional de Alagoas. Terminou a convenção e o grupo saiu em carreata, passeata pela cidade. Terminou a convenção, todo mundo no carro, buzinaço, carro de som, jingle, distribuição de adesivo, já com número de candidato. A defesa desse candidato argumentou. Mas era só celebração de convenção. Era só uma celebração. E o tribunal respondeu: não, senhor. A partir do momento que a manifestação saiu do ambiente da convenção, atingindo o público em geral, ela deixa de ser ato intrapartidário e virou ato típico de campanha em período vedado. Desvirtuamento de convenção. E a multa foi mantida. É a tradução aí para sua campanha. A festa da convenção termina dentro, vamos chamar, do clube. Você marcou a convenção num saguão de hotel? Beleza. Ali dentro você pode comemorar, você pode fazer ali uma foto, um abraço, um discurso interno, bolo, salgadinho, lá dentro. Dentro do lugar que você reservou para fazer a sua convenção. A gente vê a convenção no sítio, a gente vê a convenção, como eu falei, aí em órgão público, que aí possivelmente isso aqui não vai estar permitido. Mais tranquilo, É, né? mas enfim, reservou um lugar bacana, fez uma convenção legal, enfim, mais do que justo você fazer ali um evento, você recepcionar os seus convidados, enfim, ali dentro pode. Nada que saia pra rua. Carreato, carro de som, adesivaço, é tudo a partir do dia 16 de agosto. 10 dias de diferença entre a última convenção e a largada oficial. Exatamente. Não Não faz sentido você compensa. correr risco, né, de você fazer um negócio desse e gastar 25 mil reais. E Exatamente. outra coisa, correr o risco de novo do indeferimento ou da não diplomação lá na frente. Então, e antes de sair desse bloco, né, o checklist prático de quem vai para a convenção nas próximas semanas. Então, papel e caneta aí, viu? 1. Murilo, só antes de você fazer, por que nós estamos falando isso? Porque a gente tá com bastante vereador que É é mesmo. candidato a deputado estadual, a deputado federal, Brasil afora. Então, assim, já desejamos boa sorte a todos vocês, né, a todos Até os por isso a gente fez essa vereadores. live, né? É por isso, foi um pedido muito grande que chegou para a gente aqui no escritório, né, desses vereadores Brasil afora, que vão disputar as eleições. Então, já desejando boa sorte para vocês. Vamos lá, doutor, checklist aí pro pessoal não correr risco. Maravilha. 1. No dia, confira seu nome na ata e depois no sistema de candidaturas. Erro de grafia ou omissão na ata gera dor de cabeça no registro. Então, confere o nome, grafia, isso é muito importante. Até porque tem gente que é pelo nome, pelo apelido que tem, o eleitorado o reconhece, né? 2. Separe desde já os documentos do registro. Certidão criminal da Justiça Federal e da Justiça Estadual. Não vale só de uma justiça, tem que ser das duas. Quitação eleitoral e declaração de bens, tá? Isso aqui é importante, viu? 4. Decida com calma o nome da urna e a foto oficial. Lembre-se, é lá que o eleitor vai te ver. Então, qual é o nome que você é reconhecido? Por qual nome você é identificado? Então, pense bem nisso. Isso parece só um detalhe, né? Mas é a identidade na urna eletrônica. É a hora que põe o númerozinho lá e aparece a imagem. A identidade que vai estar na urna é o X da questão, Ah, com né? certeza. Então, assim, e tem muita pegadinha aí também que nós podemos falar no segundo momento. Agora, acontece em alguns lugares, Murilo, de uma convenção um pouco mais tumultuada, né? Enfim, onde tem disputa de fato. Você tem ali dois pré-candidatos ao governo, e aí vai ter uma disputa, vai ter que ser votado.
Acontece também para deputado e mais comum ainda para vereador, aqueles partidos que têm mais candidato que vaga. Sim, Então vai ter que acontece disputar muito. as vagas dos partidos, né? Então É uma disputa, né? é uma disputa interna, né? Por Disputa isso que interna. tem essa campanha intrapartidária aqui. Então, às vezes, a convenção ela pode ser um pouco tumultuada, né? Ela não é simples. Algumas são até por aclamação, né? Sim. Só tem um candidato lá dentro do partido, tal, você faz por aclamação, fica ótimo. Mas algumas acontece ter essa disputa e tumultuar. Então, se tiver qualquer intercorrência, chapa contestada, ata questionada, fica até o final, acompanha a redação da ata. Se tiver a questionar, tem que procurar uma assessoria jurídica na hora, né? Se tiver lá no partido, enfim, tem que ter uma assessoria jurídica ali na hora, porque o prazo eleitoral não vai esperar ninguém. Então, você marcou a data da convenção, redigiu a ata e levou para registro, acabou. Não Entendi. tem o que fazer. Então tem que ser Tem que ser ágil, né? a campanha, tem que ser a convenção da campanha tem que ser muito bem pensada, tem que ter um roteiro, até mesmo para o pessoal não ir embora antes de ter a ata confeccionada e tudo mais, porque isso pode dar problema lá na E frente. bacana você falar isso, até fica um alerta aqui para quem vai ser candidato pela primeira vez, preste muita atenção. Gente, se vocês não conhecem como funcionam as regras do jogo, contrate uma assessoria jurídica que esteja presente nessa hora, porque às vezes tem ata errada que te tira do jogo e você pode reverter isso. Só que a impugnação tem que ser no ato e conhecedor da lei das eleições. Então, contrate. Não vá despreparado, para você não ter surpresa lá no final. Show de bola, Murilo. Vamos falar um pouco de dinheiro, dinheiro de campanha, registro. Você já até falou um pouco dos documentos, podemos esmiuçar um pouquinho. Eu comentei ali atrás, um pouco antes, sobre a vaquinha e ineligibilidade. Então, vamos falar agora fechado em dinheiro. Uma pergunta direta, doutor. Pré-candidato, hoje, pode arrecadar dinheiro mesmo antes da campanha começar? Bacana isso aí, porque a gente até já respondeu, já teve questionamento lá no nosso Instagram com relação a isso. Ó, muito simples, tá? Pode. E essa informação vale ouro porque pouca gente usa. O artigo 22A, parágrafo 3º da Lei das Eleições, autoriza a arrecadação prévia por financiamento coletivo, a famosa vaquinha eleitoral, já durante a pré-campanha, através de plataformas cadastradas no TSE. Então, não é tão simples assim, não. Não é pedir vaquinha em WhatsApp, tá? Agora, os detalhes, o que a gente fala? Os detalhes fazem toda a diferença. Primeiro, a campanha de arrecadação não pode conter pedido de voto. Pedir voto, pedir dinheiro pode, pedir voto não. Olha, que inverte, né? É Você pode engraçado, pedir né? dinheiro, mas não pode pedir voto. É uma ironia da lei, né? Peça dinheiro, mas não peça voto até o dia 16 de agosto. E, segundo, o dinheiro arrecadado fica retido na plataforma, tá? Ele só é liberado depois de que 3 coisas acontecem. Então não é tão simples, tá? Ó, registro da candidatura, emissão do CNPJ da campanha e abertura de conta bancária específica. Sem essas 3 coisas, o dinheiro não é liberado. E terceiro, se a candidatura não se concretizar, você não foi escolhido na convenção, por exemplo, a plataforma devolve dinheiro aos doadores. Então, é simples, mas tem as regras que você não seguir, dá zebra aí com a sua vaquinha. Por isso que tem que usar as plataformas que são homologadas para esse fim, porque tem essa questão da devolução que vai ser auditada e até mesmo porque existem as regras de doação. Né? Então, a pessoa que vai doar para sua campanha através de uma vaquinha, ela vai ter um cadastro prévio. Se for preciso, o Tribunal Regional Eleitoral do seu estado e o Tribunal Superior Eleitoral tem como rastrear essa doação para depois fazer qualquer tipo de auditoria. Resumindo, Murilo, quem começa a vaquinha agora, chega lá no dia 16 de agosto, fatídico dia 16 de agosto, já com o caixa formado, já Com tem certeza. Tá dinheiro para fazer a preparado, né? campanha, e é uma vantagem competitiva que tem que fazer. Você comentou, tem gente fazendo, nós temos uma assessorada nossa que já está com Sim. a campanha, já está arrecadando. Então, o momento de quem vai precisar arrecadar dinheiro, né, através de vaquinha, é agora. Não, e muito bacana tudo que a gente já falou. Cuidado, viu, gente? Então, quando for fazer isso, não sabe como fazer, contrate uma assessoria para isso.
para você não fazer nada errado e ter problema futuro. Agora o tema que ninguém gosta de encarar, né? Mas que decide eleições antes da urna. O registro da candidatura e as inelegibilidades. Ô Vinícius, dos casos que chegam no escritório, quais são os 3 vilões? Murilo, top 3 lá para nós que estamos isso aí no dia a dia. Tá aqui acompanhando a gente aqui no estúdio, nosso amigo Sérvulo Guimarães, advogado que tem acompanhado a gente, tem visto também um pouco disso lá no dia a dia. Número 1, contas rejeitadas. Nossa, isso é uma novela. E aí, pega quem já exerceu a função de ordenador de despesa. Às vezes, Murilo, não é nem só o prefeito, o governador, o deputado, enfim. Porque às vezes um secretário, uma pessoa ali, um servidor público, ele pode ser um ordenador de despesa. Entendi. E é até comum em algumas prefeituras um É pouco comum maiores, as né? prefeituras maiores. E aí essa pessoa, né, tem um envolvimento político e agora decidiu ser candidato, e aí às vezes ele não se atentou a essa questão da ordenação de despesa. Então, mas o mais comum é prefeito, presidente de Câmara e o dirigente de um órgão que teve conta rejeitada do Tribunal de Contas e depois, né, rejeitada na Câmara Municipal, na Assembleia. E aí, por uma irregularidade insanável, né, não tem uma solução para aquele caso, ele está inelegível. Ficha suja? É o famoso ficha suja desse caso das contas rejeitadas. Então, na linha G da lei da ficha limpa, ele está inelegível por conta rejeitada. Muita gente nem sabe que tem conta julgada, né? Você pega, como eu falei, no caso do servidor público, que não é político propriamente Ele nem dito, sabe como isso funciona. nem sabe. Então, assim, mas dá para saber. Sim, claro. Consultar o Tribunal de Contas agora, antes das convenções, para ver se ele tem contas rejeitadas ou não. E aí, então, E a poder razão disso, né? seguir a vida. Tá, vamos falar agora do vilão número 2. Condenação por órgão colegiado. A ficha limpa não exige trânsito em julgado, viu? Ó, grava isso, você que vai ser candidato. Ficha limpa não exige trânsito em julgado. Basta a condenação por órgão colegiado nos crimes que ela lista para ineligibilidade incidir. Isso é muito legal, porque tem gente assim, comete pequenos crimes, né? A gente fala que tem crime maior, crime menor. Na verdade, tudo é crime, né? Mas o pequeno crime. E ele não aceita uma condenação. E ele vai recorrer. Claro, se transitar em julgado, ele está inelegível. Mas às vezes ele fala assim, não, eu. Ou pode. Tô falando com um advogado que pode postergar um pouco o processo, mas ele vai recorrer. E aí sai uma condenação rápida em segunda instância, porque a gente sabe que eles julgam processos mais rápidos, e ele se torna ficha suja sem trânsito em julgado. Ai, que coisa. Tornou-se ficha suja em segunda instância. Então, o que é órgão colegiado? 3 pessoas julgando. Primeiro grau, um juiz. Órgão colegiado, 3. Julgou, é ficha suja. E o Supremo já confirmou a constitucionalidade disso nas ADCs 29 e 30. Então, quem tem processo criminal em grau de recurso precisa de análise jurídica fina antes de gastar um Reels em campanha. Só um caso rapidinho, tá? Não vou citar nome. Às vezes você tá para ser condenado em segunda instância, mas alguém escorregou, algum advogado escorregou e não viu a NPP, que pode ser requerido ao procurador. Então você pode ter uma chance de ANPP até quando a vaca já foi pro brejo. Isso depende de uma assessoria jurídica fina, tá? Então tem caso que dá reversão. Fica a dica. Fez a NPP, ele não é considerado ficha suja, É, porque ele não tem condenação. tá livre aí para disputar a eleição e seguir, né? Às vezes até mesmo seguir no mandato, porque se você tá no mandato e você tem uma condenação, você pode perder o Isso, seu mandato. exatamente. Então, é aí às vezes a salvação da lavoura. É uma dica, porque às vezes a pessoa acha que tá tudo perdido e não tá ainda, né? Murilo, nós temos aquela pergunta do Júnior lá de trás para responder sobre as IAs, e agora tem mais uma aqui que nós vamos deixar anotado para responder daqui a pouco. Um candidato à reeleição. Aqui foi muito específico, mas vou até ser literal. Pode ir na Santa Casa, fazer uma visita, porque ele levou uma emenda lá na Santa Casa, então ele vai fazer uma visita nessa Santa Casa. Então, um candidato à reeleição
Vamos falar aqui de um deputado, que é muito comum, porque destina emenda parlamentar. Ele pode ir lá fazer uma visita a essa Santa Casa? Vamos deixar essa pergunta também um pouquinho Divulgada. mais pro final, para a gente poder falar disso. Nós estamos falando dos vilões, então vamos para mais um terceiro vilão agora aqui. Por incrível que pareça, é um bobo e é frequente. Quitação eleitoral. Também nem sabe o que é isso. Uma multa eleitoral antiga que não foi paga, da eleição passada. Prestação de contas que não foi apresentada. Que é muito comum. Principalmente quem perde a eleição. E o registro trava. Constrangedor, porque você está com a campanha viável, a candidatura é viável. Com chances reais. Campanha montada, às vezes tem equipe de campanha pronta para trabalhar. A hora que você vai registrar indeferido, porque é uma multa, às vezes, de R$ 500, você não consegue registrar. Isso porque, igual você falou, nós falamos hoje que tem muitos vereadores que vão, né, disputar. Vereador eleito, tem vereador não eleito que vai disputar. Esse não eleito que é o problema, né? Esse não eleito principalmente é o problema, porque ele pode ter deixado de prestar contas. A quitação eleitoral de um vereador você espera que esteja em dia, né? Mas também tem o cidadão comum, né, ali do dia a dia e tal, que conseguiu, vai disputar a vaga ali para deputado estadual, muitas das vezes, mas na última campanha municipal ele não conseguiu votar, enfim, estava em trânsito, que acontece muito, não justificou, ele tem uma pendência na justiça eleitoral. Ele não sabe. A hora que ele vai descobrir, ele perdeu toda a pré-campanha dele, tudo aquilo que ele montou. E perde, viu, gente? Não tem como, não tem reversão se isso não tiver em dia. Também, Murilo, no site do TSE você consegue consultar, menos de 5 minutos você já fica sabendo, então já anota aí seu dever de casa para amanhã na primeira hora, que não pode sair da live. Então, amanhã, na primeira hora, vai lá e consulta se está tudo em dia. Em menos de 5 minutos você vai saber. Tá, então por isso que a gente criou no nosso escritório o chamado check-up da elegibilidade. Olha que nome bonito. Um levantamento completo, tá, gente? Certidão criminal, situação nos tribunais de contas, pendência na justiça eleitoral, filiação no sistema e prazo de desincompatibilização. Entregue no relatório objetivo com as providências e prazos. A ideia é simples, né? Ninguém descobrir problema no dia 14 de agosto, que é a hora que tá preparado para começar a pedir voto. Então, porque nesse tempo não tem mais o que resolver, né? A gente tem que fazer tudo isso agora. Então, fica essa dica aí. Pois é, lembrando que o nosso contato está lá fixado, né, na nossa bio. Nós temos lá no Instagram os nossos contatos. Inclusive, lá também tem o endereço do nosso canal, que é onde essa live vai ficar gravada para acessar todo esse conteúdo futuramente. Bacana. Murilo, 16 de agosto. O que muda e as condutas vedadas para os agentes públicos? Tá. A gente libera o que hoje é proibido, né? O que é proibido a partir de 16 de agosto está liberado. É o pedido explícito de voto. Finalmente você pode olhar para a câmera e dizer: meu número é X. Libera-se os comícios, que tem que ser pré-agendado nos municípios, né? Libera os comícios, as carreatas, as caminhadas, a distribuição de santinho, que todo mundo faz com bastante afinco. E os adesivos, né? Adesivaço de carro, essas coisas. A propaganda na internet, com toda a sua potência, tráfego pago, aí, com os impulsionamentos aí identificado, né? Identificado, tá? Pelo candidato ou contratado pelo candidato ou pelo partido. Então aí começa para valer a campanha eleitoral. E uma novidade regulamentada para esse ciclo, tá? O uso da inteligência. Aí, vamos chegar até na pergunta do Júnior. Olha você ver, Júnior. Por isso que nós caminhamos ela mais Pro para o final, final. ó. O uso da inteligência artificial na propaganda é permitido. O uso da IA na propaganda é permitido. Desde que com rótulo de aviso informando que é uso de IA. Muito simples. Coloca lá, isso aqui foi feito pela inteligência artificial. E o deepfake, aquele conteúdo fabricado para colocar palavrinhas na boca de alguém, isso é vedado em qualquer hipótese, com sanções gravíssimas. Cuidado de fazer videozinho fake no seu adversário e colocar a palavra na boca dele, tá? Eu acho que até mais em relação a isso que o Júnior se referiu quando ele fez a pergunta, que é o deepfake. O Né? deepfake, Que, enfim, proibido. você vai lá, faz uma montagem,
E hoje a inteligência artificial é fora do comum, né? Então você consegue fazer parecer com que a pessoa falou aquilo que ela não falou. Então, assim, eu tenho certeza que a Justiça Eleitoral vai ter muito trabalho com isso, vai ser uma enxurrada de denúncia, mas a gente sabe também que eles estão preparados para isso. Eles vão apurar e vai ter punição gravíssima por conta das deepfakes eleitorais. Nesse caso, eu acho que é o artigo 57D da Lei das Eleições, que a multa pode chegar a 30 mil. Então, tem até aumento de Vai multa aí. ser aí um ambiente digital auspicioso aí para a gente assistir nessa eleição. Respondeu a pergunta do Júnior já ou não? Murilo, eu considero respondida. Eu considero respondida Ótimo. porque foi justamente sobre isso. Bom, vamos então falar aqui. Deixa eu voltar aqui. Vamos continuar nessa questão. Tem duas perguntas aqui que a gente vai responder daqui a pouco. Continua proibido mesmo depois do dia 16 de agosto. O que continua proibido mesmo depois do dia 16 de agosto? Tem gente que acha que liberou. Nós falamos até bastante aqui que no dia 16 de agosto começa a campanha propriamente dita e tudo mais. Mas não é o famoso tá tudo liberado. Tem coisas que acabaram lá no passado e não voltaram. E nem devem voltar mais. Showmício e artista pago para animar um comício Era continua muito comum proibido. antes, né? Era muito comum no passado, né? Hoje isso ficou no passado de fato, isso não vai voltar. Continua proibido. Outdoor, inclusive esses eletrônicos, viu, Murilo? Nós estamos, né, na era digital, então muito painel de LED espalhado pelas cidades, continua proibido. Brinde Bacana. de campanha, também lá no passado muito comum, né? Mas num passado já mais distante, então também muito comum. Camiseta, boné, chaveiro, eu lembro de régua, enfim, isso tudo Todo mundo gostava, né? ficou no passado. Chaveiro. Principalmente as camisetas, né? O pessoal usava depois para trabalhar, mas ficou no passado. Uma que gera dúvida: telemarketing eleitoral. Proibido em qualquer horário. Então, você contratar uma agência de telemarketing que faz as ligações para tocar seu jingle, para falar seu nome, pedir o voto, enfim, ele está proibido. E aquilo que você já comentou também, um tempinho atrás, o impulsionamento de conteúdo negativo contra adversário. Isso é proibido sempre, né? Não vai ser permitido. Não faz sentido você gastar dinheiro, você falar mal do seu Na adversário. verdade, o TSE fez muito movimento para isso, né? Porque foi uma enxurrada em 22, né? Pois é, então, e assim, já está pacificado, né? Enfim, é proibido. Nós tínhamos falado lá na questão do quiz, né? Você pode impulsionar a sua campanha, é um dinheiro muito bem aplicado, o impulsionamento nas redes sociais, né? Nós vamos ver uma campanha muito digital, até pela dimensão dela, mas não faz sentido nenhum você gastar dinheiro para você denigrir a imagem do outro. Né? Eu acho melhor você gastar dinheiro na assessoria que vai fiscalizar a campanha do que você gastar dinheiro nesse impulsionamento aí Não tem nem dúvida. para denigrir a imagem de alguém. Tá, e pra gente fechar esse bloco, é o alerta para quem tem mandato ou cargo público, né? E aqui eu falo com o vereador que vai disputar como deputado. E com o deputado que disputa a reeleição. Isso serve pros dois, tá? Com o secretário que se afastou, mas tem a máquina por perto dele. Sabe aquele secretário que se afasta, mas tá dominando a máquina. Desde 4 de julho... Se afasta pro forme, né? Sabe que ele... Desde 4 de julho, nós estamos no período das condutas vedadas pelo artigo 73 da Lei das Eleições. E as principais são: usar servidores públicos em horário de expediente a serviço da campanha. Gente, isso é vedado, tá? E outra, mas eu não tô usando, não. O cara vai lá e faz um vídeo do seu assessor te gravando na rua, fazendo campanha. Não, isso é vedado. Então, cuidado com isso. Usar bens móveis e imóveis da administração, gabinete, carro oficial, telefone, impressora, em benefício da candidatura, também é vedado. Publicidade institucional em do órgão em período vedado, proibido também, né? Salvo exceções pontuais, como grave necessidade pública reconhecida. Então, isso aí também é. E o artigo 77, né? Candidato que comparece à inauguração... Olha, eu acho que isso aí é bacana pra pergunta aí, ó. Candidato que comparece à inauguração de obra pública nos 3 meses antes do pleito pode ter o registro cassado. E não é multa, tá? É cassação. Murilo, mas aqui entra justamente na pergunta da Lurdinha aqui que mandou. Você quer responder a pergunta dela já então? Vamos que tá lá. no foco? Deputado... Mentira, não é da Lurdinha, não.
No outro aqui, candidato à reeleição. Certo. Pode ir à Santa Casa, fazer visita à Santa Casa, que levou emenda. Então, eu estou entendendo aqui que ele está se referindo a um deputado, destinou uma emenda Tá. para uma Santa Casa, e ele vai lá fazer uma visita em Vamos ser bem ocasião. direto? Bem direto, tá? Visita institucional discreta? Pode. Post sóbrio relatando o ato parlamentar? Ok, mas cuidado. Por quê? Porque vídeo gravado dentro do hospital, com tom de campanha, com servidores participando, porque a gente sabe que é importante ter um médico junto, né? Eu sei que eles fazem foto. Ou clima de inauguração, tem alto risco de cassação. Então, É, é, cuidado. volta naquilo que a gente falou no começo, que é a vantagem de quem está no mandato. Quem está no mandato tem Isso. vantagem. Então, ele Isso. pode ir fazer essa visita institucional, né, em Santa Casa, em outras instituições diversas que existem Brasil afora. Isso é comum. Né? Ele vai lá fazer essa visita institucional porque ele está exercendo o mandato parlamentar dele. Estou aqui, né, de novo, achando que é um mandato Isso parlamentar. aí tá no artigo 36A, inciso 4 da Lei das Eleições. Agora, ele não pode, como você falou, ele não pode dar uma conotação de ato de campanha naquela visita. Ele não Não, pode ir de lá jeito pedir nenhum. voto, distribuir santinho, muito menos, De enfim. jeito Então, nenhum. ele pode ir lá exercer o seu mandato tranquilamente. Murilo, outra pergunta aqui para a gente já colocar no nosso radar. Hum. Referente às eleições, quem um deputado estadual tem legitimidade para processar, para fazer uma representação? Então, está aqui em curso as eleições, vamos imaginar já 16 de agosto, começa a campanha propriamente dita. Já nas eleições. Vamos imaginar já nas eleições, porque a pergunta Tá. traz isso. Um deputado, e aqui também foi específico, um deputado estadual, mas não diferiria de um deputado federal, quem ele tem legitimidade para processar? Eu acho que essa pergunta, ela se refere um pouco àquela questão da fiscalização que nós falamos, né? De poder fiscalizar. Ele quer saber se quem tem a legitimidade pra. Quem o deputado tem legitimidade para acionar na justiça? Tá. Eu até já começo a responder aqui, Murilo. É livre, porque assim, antes de tudo ele é um cidadão também, né? Também. Então, assim, ele tem ali a legitimidade para fiscalizar os atos de outros candidatos e tudo mais, né? E de igual forma o inverso. Então, eu como cidadão, você como cidadão, pode fiscalizar o ato de campanha de qualquer um dos candidatos, né? Sem dúvida. Então, mão dupla aí nesse caso, né? Todos têm. Nesse caso, tem um agente que tem também essa legitimidade, que são os partidos políticos. Então, o CNPJ do partido ele pode representar. Então, conta uma campanha regular, conta um ato de campanha que foi considerado Bacana ali. que você falou, ó, é o candidato, o partido, as coligações e o MP eleitoral. É. Também tem legitimidade pra isso, tá? Agora, junto com as coligações, a gente tem visto aí as federações, né? Os partidos que se unem, a gente tem que ficar ali juntos por 4 anos, enfim. Então, as federações, junto com as coligações, têm autonomia para fiscalizar aí o processo eleitoral. E não só o processo eleitoral, também durante o mandato, tem várias autonomias ali que são dadas Se ele que. aos partidos. Vamos passar o artigo pra ele, só pra ele olhar lá. É artigo 96 da Lei das Eleições, tá? Tá lá o rol de Perfeito. pessoas. Vamos lá, mais uma pergunta antes de seguir aqui. Vereador, ele está como pré-candidato a deputado, ele pode prestar contas à comunidade ou ele precisa de ter cuidado? Então, A gente um, até respondeu, ou seja. um vereador que está como pré-candidato a deputado, como nós falamos, realmente é um cenário muito comum no Brasil, que nós estamos acompanhando, vários vereadores pré-candidatos, e aí ele quer prestar conta do seu mandato. Quando? Agora? Ele disse aqui como pré-candidato, então nós Então é temos que agora. entender que é agora, que é antes aí do período eleitoral propriamente dito. Ele pode fazer ou precisa tomar cuidado. Eu acho que é as duas coisas. Ele pode fazer, mas ele precisa tomar cuidado. Primeiro tem que saber onde ele vai fazer primeiro, né? Primeiro ponto. Onde é local mesmo, né? Então, assim, que local que vai ser escolhido para isso, qual o Qual rede? material que vai ser utilizado, se for realmente uma prestação de contas online ou, né, alguma transmissão, ou às vezes uma reunião, né? Porque é muito comum também, você faz ali uma reunião na sua cidade, escolhe um local, enfim, chama lá alguns apoiadores, chama a população para você prestar conta do seu mandato. Pode, desde que tenha cuidado para você não incorrer em tudo É, aquilo que a gente já falou aqui ao longo da live. acho que aí tá no artigo 36A, né? Que a gente já falou. 36A. Pode sempre de voto. É Primeira isso. coisa. E outra coisa, cuidado, né? Não pode usar
dinheiro público pra fazer isso, tá, gente? É. Faz na sua rede, bonitinho. Cuidado com o pedido de voto. Aí você pode fazer sim. É importante se ater à prestação de contas, provavelmente disso. Eu sei que é difícil, mas aí o pessoal da campanha, principalmente o pessoal do marketing, né, os marqueteiros da campanha, precisa focar nesse momento, então, na prestação de contas. Esquece que tem uma campanha chegando, né? Isso. Quer fazer uma prestação de contas do vereador? Esquece que tem uma campanha chegando, faz a prestação, vê tudo que o vereador fez aí ao longo, né, desses mandatos, às vezes o vereador que já tem vários mandatos, vê tudo que ele já fez, e aí sim faz a prestação de contas Exatamente. e espera para falar de campanha no dia 16. Tomar cuidado, porque a linha é tênue. Murilo, um detalhe que agora, né, nós falamos recentemente aí da era digital, e a era digital pega muita gente. Rede institucional de Câmara, de Prefeitura, Secretaria, que não pode, sob hipótese alguma, promover o agente público que é candidato. Isso aqui chegou para a gente uma enxurrada também no escritório, Nossa, muito. e nessa eleição gerou muita dúvida. Por quê? Agora, para os governos, para as assembleias, para os órgãos que estão diretamente ligados à eleição, a recomendação é que eles suspendam as redes sociais. Sim. Como nós vimos todos os governos fazerem, eu acho, assim, não vi nenhum governo que deixou de fazer, suspender, esconder logo, aquele negócio que a gente já falou. Porém, isso não precisa ser aplicado no município. As prefeituras não precisam suspender rede social, as As câmaras câmaras, municipais não principalmente, né? Tinha precisam muita suspender. dúvida. Então, os vereadores que mandaram mensagem, os assessores de marketing das câmaras municipais que nos mandaram mensagem, não precisa suspender a rede institucional da Câmara, a rede institucional da Prefeitura. Porém, é preciso um cuidado se na sua Câmara tem um vereador que é pré-candidato. Ah, sim, com Se na sua certeza. cidade o ex-prefeito é um pré-candidato. Ex-prefeito, porque se ele é candidato, ele teve que renunciar. Sim. Então, um cuidado daquilo que está vinculado, Lá veiculado na rede na social. rede, né? Na Então, rede. deixou a rede lá e tal. E outra, diferente do ex-prefeito, o vereador está no mandato. Sim. Aí o vereador vai lá, usa tribuna e tudo mais, enfim. Cuidado. Cuidado com o que vai ser postado na rede social institucional do órgão, porque isso pode ser uso de máquina pública em favor da campanha. Então é preciso tomar cuidado. Diferente disso, a rede pessoal É do livre, né? candidato é livre. Então, de novo, tem um vereador que é pré-candidato. Cuidado na rede social da Câmara. Mas Usa dele, né? a rede social dele, que muitas Usa das dele, vezes usa dele. tem um alcance maior e melhor do que o da própria instituição, usa dele. Observa as regras da propaganda, que nós já falamos, muitas delas, mas E quem não observou, tá gravado, viu? Tá no YouTube, vai lá, assiste lá no Nascimento e YouTube Vieira, vai para lá. acompanhar. Bom, então, essas sanções estão lá no artigo 73. A multa aqui é por UFIR, unidade fiscal, de 5 a 100 mil UFIRs, dobrada se o cara fizer reincidência. Nossa, Então, assim, pesado, hein? fez uma, fez duas, é reincidente. E, de novo, esse caso dá cassação. Esse caso impede o registro e a diplomação. Ou seja, dá para perder o mandato que ainda nem começou. Perde antes, né? Cuidado, cuidado. Então, a gente já falou aqui, né? Quem acompanha nosso perfil, né? Sabe que nós estamos publicando uma série inteira de condutas vedadas, né? Vocês estão vendo aí, caso a caso. Depois você vai lá no nosso feed, rola lá, dê os vídeos todos. E não deixa de seguir a gente, tá? Lá no Instagram, quem tá chegando agora, tá vendo a live aí. E também no YouTube, vai lá, segue o nosso canal, que vai ter muito vídeo lá. Muito bom. E a gente tem bastante vídeo lá, tá? Pra pré-campanha. Vai lá e assiste, que tem muita coisa bacana lá. Murilo, muitos vereadores nos acompanhando, lembrando aqui, né, que nós já tivemos uma pergunta, inclusive ficou para o nosso escritório o dever de chamar amanhã o, o cidadão aqui que nos falou do regimento interno, né? Então, o trabalho de regimento interno, de lei orgânica, enfim, nós temos esse dever de casa para amanhã. Nós já estamos aqui quase caminhando ali para os finalmente, para a gente encerrar. Nós já estamos com bem mais de 1 hora de live. Quando o assunto é bom, né? É, O negócio segue. e assim, para nós é uma satisfação, né? Falar disso que a gente lida no dia a dia, a gente Para realmente todos os nossos perde, seguidores, né? a gente Importante pra perde eles noção verem da isso. hora aqui.
Então, chamar o pessoal aqui que está acompanhando, quiser deixar uma mensagem, último momento aqui para as perguntas, quem quiser, eu estou aqui acompanhando, para a gente ver aqui 2 ou 3 perguntas que a gente possa responder antes de encerrar. E o pessoal tá firme na live, né? Bem firme aqui, Murilo. Participação. Lembrando que vai ficar gravada lá no Sim. YouTube, né? A partir de amanhã, provavelmente já vai estar lá no YouTube para a gente poder acompanhar depois. E também, pessoal que tiver alguma dúvida, enfim, nossos contatos estão na bio do Instagram para a gente poder auxiliá-los. Tá joia? Então, vamos fazer uma síntese geral aqui da noite? Em 5 pontos, tá? Pra você que chegou agora. Mas tá gravado, tá? É só você enxergar lá no YouTube, tá gravado. Então, vamos fazer 5 pontos aqui. Você já anota aí. Se você quiser anotar, já fica bacana pra você. Primeiro ponto. O calendário não perdoa. Filiação já era. Convenção de 20 de julho a 5 de agosto. Registro até dia 15. Campanha em 16 de agosto. Notou? Filiação já era. Convenções de 20 de julho a 5 de agosto. Registro até o dia 15. E campanha até A após partir. de 16 de agosto, né? 2. Chefe do executivo renunciou em abril. Parlamentar fica no cargo. Mas mandato não é palanque. Então, cuidado com o que você fala na tribuna. 3. Pré-campanha permite quase tudo, menos pedir voto. Grava só isso, tá? Cuidado com pedir voto. E o tribunal pune o conjunto da obra, não só palavras mágicas. Não adianta tentar enganar com conversa, não pedir voto, mas falou que tá com ele, enfim. Conto Roda do com, mesmo jeito. conto com você. Roda do mesmo jeito. 4. A festa da convenção termina dentro do clube, da assembleia, do sítio. Ela termina ali dentro. Carreata só depois de 16 de agosto. 5. Vaquinha já pode. E check-up de elegibilidade se faz agora, não na véspera do registro. Então a vaquinha tem aquele checklist que a gente falou aqui na live. Quem não assistiu, tá gravado no YouTube. Vai lá e assiste a nossa live por completo. Demos um checklist da vaquinha aí, tá? Não é simples só pedir dinheiro nem WhatsApp, tá? Isso aí da zebra. Nossa, você não sabe pra onde Receber o você vai dinheiro na entrar. sua conta particular não é o caminho, né, Murilo? Nossa. Murilo, última pergunta aqui que nós vamos responder antes de já encerrar. Porque haja garganta, né? Vamos lá. É, pergunta: até que dia eu posso usar o dinheiro particular para divulgação nas redes? Bom, aqui tá relativamente simples. Antes do registro da candidatura. Exatamente. Por quê? Registrou a candidatura, você passa a ter um CNPJ. A partir daquele CNPJ, tudo é dinheiro de campanha. Então, tudo tem que passar por dentro do CNPJ, tudo vai ter que ser prestado contas. Então, qualquer valor que você receber depois de registrado o CNPJ tem que ser doação de campanha, mesmo que seu. O dinheiro particular, ele é dinheiro de campanha. Então, você tem que fazer esse dinheiro entrar dentro do seu CNPJ, fazer com que ele depois possa ser prestado contas ao Tribunal Regional Eleitoral do seu estado. E aí, então, vai estar tudo dentro da legalidade. Então, dinheiro particular é agora, é pré-campanha. Registrou candidatura, gerou CNPJ, virou o jogo, nós estamos falando de campanha. Só com adendo, né? Cuidado quando pedir voto, né? É a regra, né? Sim, sim. Vai impulsionar? Cuidado com o pedido de voto, cuidado com as palavras mágicas. A gente tá repetindo, porque a gente quer que você tenha aí uma candidatura plena e não ficar respondendo na justiça porque não tomou esse pequeno cuidado. Bom, Murilo, nós estamos caminhando aqui para o final. Então, pedir para você que está aqui nos acompanhando, já agradecer, né, por ter acompanhado todo esse período da nossa live. Se ela te ajudou, pedir para você compartilhar. Dá um Para quem feedback pra gente aí, dá né? um feedback aqui também, compartilha com quem você sabe que vai disputar as eleições, ou com aquele seu colega que é advogado, que você sabe que vai atuar nas eleições desse ano, com os assessores, enfim, compartilha com quem você acha que esse conteúdo pode ser interessante. Vai lá na bio do Instagram, lá tem o link do nosso YouTube, também tem um destaque nos stories, que te leva direto para o nosso canal no YouTube. Se inscreve, que nós estamos subindo vídeo lá todos os dias. Nós vamos ter uma live daqui uns dias, muito provavelmente só para o YouTube. Então nós vamos fazer alguma daqui uns dias. Muito provavelmente lá no YouTube, não vai estar no Instagram. Então já faz esse caminho, porque
nós estamos empenhados em auxiliar os gestores públicos, municipais, estaduais, federais e principalmente nesse momento os pré-candidatos e candidatos. Correto, Murilo? Bacana. E tem muita gente até que comentou comigo que talvez não conseguiria assistir a live. Isso que é importante você entrar no nosso canal do YouTube depois, porque tem sessão hoje. Verdade. Então tá participando de sessão. Aí eu falei assim, eu não vou conseguir assistir. Bom, fique tranquilo, vai estar gravado lá no YouTube, você vai assistir ela por completo lá. E antes de eu finalizar, eu acho que a gente tem que fazer aquela pergunta pro nosso público aí. Se alguém tem interesse, aí a gente vai ver a nossa disponibilidade de ver uma live sobre eleição de mesa diretora, que é o que tá pegando. Tem muita gente em dúvida, mudou regra, porque tem decisões novas do TSE aí que estão regulamentando isso, e o pessoal não tá ligado. Já tem mesa diretora que foi eleita e foi anulada. Pois é, Murilo. E assim, a gente se depara com lei orgânica que fala uma coisa, regimento interno que fala outra. Então, divergem ali a lei orgânica e o regimento, principalmente nos quesitos da eleição, se é mandato de 1 ano, se é mandato de 2 anos, como se dá a eleição, se ela é secreta, se ela é aberta. Então, assim, é um momento, nós vamos passar, como nós falamos também alguns minutos atrás, nós vamos passar fatalmente esse ano pelas eleições de Câmara, seja bienal, seja anual, vai ter eleição nas câmaras municipais, tem bastante gente com dúvida, a gente tem recebido já muitas dúvidas, principalmente daqueles que estão se colocando candidato a presidente das câmaras municipais, né? Então, existe essa dúvida, mas também a questão de muitas eleições que hoje facilmente seriam consideradas irregulares, ilegais, enfim, Anulada, né? poderiam ser facilmente anuladas aí, porque deixaram de cumprir algum rito, ou do regimento, ou da lei orgânica, ou até mesmo da jurisprudência, daquilo que fala a nossa jurisprudência. Então, assim, deixe aqui nos comentários se você acha interessante, se você quer ver uma live para falar sobre as eleições da mesa diretora no seu município, para você que é assessor jurídico, para você que é pré-candidato ou para você que está articulando as eleições da mesa. Nós vamos ver aqui. Mas deixa já o comentário, gente. Senão a gente não vê, não fica gravado aqui os comentários do Instagram, a gente não sabe se vocês querem ou não querem. Então vem aqui, já comenta, já não quero ver, faz essa live, é importante pra gente esse feedback de vocês. Bom, caminhando pro final, e eu acho que nós já chegamos no final mesmo, o que a gente vai fazer aqui primeiramente é agradecer todo mundo que tá aqui no Instagram, tá? Obrigado por tudo isso. A gente também aqui com o pessoal do YouTube que acompanhou essa live por completo. Obrigado também por estar aqui com a gente, por acreditar nesse trabalho que a gente faz, que é muito simples. Deixar claro o direito. O direito ele não é tão facilmente compreensível. Tem muita gente que acha que é fácil. Não é. E principalmente um nicho como direito eleitoral, aonde a jurisprudência tem muita força. E as regras mudam, né, Murilo? De uma eleição para outra. Muda e a jurisprudência muda a regra que foi mudada. É muito complexo e a gente tenta ao máximo deixar muito claro para vocês. Então, obrigado por acreditar em tudo isso. Juízo na pré-campanha, respeito à lei e nos vemos no próximo conteúdo. Murilo, obrigado pela parceria de sempre, obrigado por esse conteúdo enriquecedor, pela oportunidade de poder passar isso para quem nos assiste, para quem acompanha o nosso Instagram, né? E a gente tem interagido muito ali no Instagram, como eu disse, Brasil inteiro, né? A gente tem ali interagido, tirando dúvida, né? A gente dedica um tempo do nosso dia para ir lá tirar a dúvida Sim, a de gente quem, responde todo mundo. porque nós estamos aqui para ajudar também, né? Nós temos esse compromisso de poder ajudar as pessoas. A gente sabe que tem câmeras em todos os municípios e aí câmeras de todos os jeitos, todos os Todos tamanhos, os enfim, tamanhos. regimento interno de todo jeito, lei Todo orgânica de todo jeito. jeito. Então a gente também vai aí se adaptando a todas as realidades e acaba sendo muito enriquecedor para nós também. Com certeza. Então, muito obrigado a você que nos acompanhou até agora. Obrigado a você que está assistindo agora no segundo momento aí no YouTube. Compartilha essa live, compartilha esse vídeo, se inscreve no nosso canal e estamos à disposição. Muito obrigado. Obrigado, boa noite.